Muito bem, estamos aqui desta vez com o Alexandre Guerreiro. Alexandre, obrigado por estares aqui. É um prazer estar aqui e, portanto, poder participar e estarmos aqui à conversa. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Pronto, o Alexandre já não é um menino, já tem 43 anos, 2 filhos, não é? É verdade. Viu sempre em Almada, em meios desfavorecidos, bairros sociais, onde estudou também. Sim, sempre até a conclusão do ensino secundário foi sempre entre Monte Caparica e Almada. Exato, eu identifico-me com isso. A minha experiência também foi essa durante a minha juventude. Só que aqui no Norte. Só que aqui no Norte, e neste caso em Braga. Pois, de onde eu sou. Pois. Portanto, é doutorado em Direito Internacional Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É advogado e trabalha com clientes russos. Muitos, a maioria é russa, é verdade. Exato, porque há muita pouca gente disponível para tratar dos assuntos deles de forma profissional e séria. O que é que isto quer dizer? O que isso quer dizer é que uma das coisas que os meus clientes, que faz os meus clientes virem até mim é que não obtêm resposta, Sim. não obtêm interesse e muitas vezes não obtêm a melhor solução para os problemas que eles apresentam. E agora muita gente pode pensar, bom, mas o cliente não tem dinheiro para pagar. Não é verdade. Nós temos aqui clientes, eu tenho vários clientes que vieram até mim com posses, portanto, que muito facilmente poderiam, se calhar, contar-se entre talvez os clientes, as pessoas mais ricas em Portugal, e que tiveram o mesmo tipo de reação por parte de advogados portugueses. Ou seja, é do estilo, és russo, eu não quero fazer negócio contigo? Essa é a sensação que está a ser causada e em muitas situações eu acredito que sim, por receio de que as autoridades possam ter algum tipo de perseguição ao próprio advogado. Mas existe uma blacklist, não é? Ou seja, existe uma lista definida de quem é que leva as sanções e tudo, não é? Em teoria existe a blacklist. Na prática, aquilo que nós temos é a suspeição generalizada sobre quem tenha uma determinada nacionalidade. Pois, nós estamos a fazer a falácia da generalização, não é? Ou seja, és russo, és assim. Exatamente, e isso eu tenho tido inúmeros clientes que têm passado exatamente por essas situações, só pelo simples facto de terem nascido, alguns já nem têm a nacionalidade, têm nacionalidade de outro país, mas vão ver a naturalidade, nasceu na Rússia, na União Soviética, é o suficiente logo para terem problemas. Incrível. Isto é Portugal. Exato. Ano de 2024, União Europeia, recorda. É curioso, não é? E temos de ir para tribunal, é uma longa batalha, mas tem de se fazer. Exato. E então o Alexandre não tem problemas de ir à luta e aceitar clientes, que o único problema que têm é se calhar é terem nascido no sítio errado do mundo. Há pessoas que têm mesmo, que sentem mesmo que esse é o problema que têm e que sentem essa perseguição. E o mais curioso é que eu já tive até clientes que já me disseram: eu saí da Rússia há uns anos porque não concordo e porque era oposição a Vladimir Putin e agora venho para aqui e sou perseguido porque sou do país dele. Exato. Portanto, e as pessoas simplesmente não querem saber. Ou seja, perseguem indiscriminadamente apenas por causa da naturalidade ou da nacionalidade que têm. E eu vou à luta. Eu vou à luta desde logo porque não tenho medo de qualquer tipo de instituições. Se é para desafiar a banca, vamos desafiar a banca. Se é para desafiar o governo, se é para desafiar a AIMA, qualquer tipo de instituição, eu estou lá e os clientes valorizam isso. É uma coisa boa que os russos têm, é que independentemente de serem ou não bons pagadores, isso é importante, mas não é o primordial, é que são gratos. Eles têm uma coisa chamada gratidão e reconhecem isso. E isso por si só, o facto de nós sermos admirados por literalmente eles se sentirem representados, isso para eles é muito importante. Ok. Eu conheço algumas pessoas russas, muito poucas. Devo dizer, a minha experiência com a comunidade russa não é muito grande. Mas tipo, a religião é muito parecida com esta. Os valores éticos são parecidos com os nossos. Sim. Sim. Concorda com isso? Sim, concordo. Aliás, concordo porque esta matriz que inspira as pessoas mesmo na vida em sociedade é em tudo semelhante àquilo que em Portugal se tem vindo um pouco a perder, mas que independentemente disso já deixou a esfera da religião e hoje em dia já é um elemento cultural também de Portugal, um conjunto de valores. Depois temos um conjunto de muitos outros. Alexandre, já visitaste a Rússia? Já mais do que uma vez, sim. E a Rússia é mais conservadora do que a Europa, por exemplo? Ou achas que é muito parecido? Ou achas que é menos? Eu acho que eles têm traços próprios. Okay. Enquanto sociedade por si só, independentemente do conservadorismo ou não. Mas, de facto, existe o conservadorismo moral, mas que não é uma repressão moral possam ter. Por exemplo, quando a vez que eu digo que a primeira vez que eu fui à Rússia que vi mais do que um casal homossexual nas ruas e com manifestações de carinho entre elas, portanto, e eram 2 casais de mulheres em ocasiões distintas, as pessoas acham que eu estou a inventar.
Ok. Pensam que é proibido, ou seja, ou existe uma repressão muito grande. Que são perseguidos e que são criminalizados. Exato. Há uma grande diferença que é importante explicar quanto a estes valores, que é, em público, as pessoas não podem promover aquilo que fazem em privado sem que o Estado tenha o que quer que seja a ver com isso. E o próprio Vladimir Putin já disse várias vezes que não tem nada a ver com aquilo que cada um pratica entre quatro paredes. Se a pessoa é homossexual ou quiser fazer, ou tiver outro tipo de orientação, outro tipo de inspiração, a pessoa que faça. Agora, daí a promover e a veicular como se fosse uma tendência exatamente igual àquilo que se passa numa vida em casal. Ou seja, não existe, não autorizam a promoção da normalidade dessa escolha que fizeram de sexual, digamos assim. Exatamente. Ou seja, e eu acho que os russos, mesmo assim, até são pessoas bastante interessantes, bastante divertidas, normalmente cultas. Outra coisa que eu admiro muito nos russos é o facto de serem extremamente empreendedores. Quando eu digo empreendedores, não é só necessariamente terem um negócio de sucesso. É que, enquanto noutros países, e se calhar estamos nesse país, em que para muita gente não se importa e até se conforma em ter uma certa dependência daquilo que o Estado possa ser o pai delas, para ajudar a mantê-las, isso na Rússia já não é tão hábito de ver. Claro que temos imensas pessoas dependentes de subsídio, mas muita gente tenta esforçar só para ter um negócio próprio, mesmo que não enriqueça com ele, mas para ser autónomo, para ser independente. Podem ter ideias fora da caixa, são muito criativos. Ou seja, estás a dizer que há menos paternalismo na Rússia? Na relação Estado-indivíduo? Há menos a sensação do indivíduo de estar protegido e de querer ficar protegido, se necessário, até morrer. Okay. Regra geral. O que não quer dizer que o Estado não esteja presente. E o que quer dizer que o Estado não tenha mesmo de fazer face a esse tipo de situações. Claro que existe como em tudo. Claro. Mas estamos a falar de um universo de 140 milhões de pessoas. Exato. Portanto, é muito diferente a magnitude. É um país maior, também tem baixa densidade populacional em muitas áreas, portanto o Estado consegue ter menos impacto nessas áreas, não é? Ou seja, porque estão muito distantes. Várias Rússias, não é? Nós não temos propriamente como temos um Portugal, e mesmo assim Portugal, entre Norte e Sul, nós notamos... Moscou é fundamentalmente diferente de qualquer outro... São Petersburgo, por exemplo. Exato. Aquelas cidades que dizem mais respeito e que se calhar dizem qualquer coisa aos portugueses. Mas logo na periferia, nós começamos logo a encontrar, quando falamos de Moscovo, falamos de uma realidade de cerca de 14 milhões de pessoas. Exato. Portanto, estamos a falar de uma magnitude e depois temos uma grande separação entre grandes cidades. Por isso é que nós podemos falar em várias Rússias. Porque, por exemplo, de Moscou a São Petersburgo, nós estamos a falar mais ou menos de 6 horas de Alfa, por exemplo. Depois temos outras grandes cidades que ficam a várias horas. Ou seja, os russos têm uma realidade muito próxima dos Estados Unidos nisto. Por exemplo, para a realidade da Califórnia, onde as pessoas não medem propriamente os quilómetros, medem o tempo de distância entre os espaços. Na Rússia é muito assim. E isto às vezes é o suficiente para inspirar logo ali um comportamento e um conjunto de traços culturais que influenciam o modo de vida daquela Rússia naqueles sítios específicos. São 11 fusos horários que a Rússia apanha. Exato, sim. Portanto, tem muita coisa. É um país muito grande. Considera a tua experiência lá, era um país seguro, relativamente seguro ou... Dizia normalíssimo. Normalíssimo. Eu qualificaria como não menos inseguro do que, por exemplo, do que sinto que é Portugal. Ok. Mas não vou entrar a dizer, não posso dizer, como eu nunca fui assaltado, logo é seguro. Não posso entrar nisso, mas com certeza que existe. É, exato. Logicamente que existe. Não, a questão é uma pessoa também sente-se em segurança, não é? Ou seja, consoante há uma dinâmica da forma como a sociedade está organizada. Nada a ver com o Japão, Exato. Como é natural, Exato. Mas ainda assim senti o mesmo tipo de segurança e insegurança que, por exemplo, sinto aqui em Portugal. Exato, é preciso estar atento por causa das zonas turísticas, o costume. Pois há aqui uma coisa muito interessante, que é trabalhou durante 7 anos nos serviços de informações, mais concretamente no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. O que é isto? Bom, basicamente são os serviços de informações, são os serviços do Estado que fazem as avaliações de segurança e as ameaças que impendem contra Portugal. O CIED é o que faz a ameaça proveniente do exterior. O SIS, que é aquele que normalmente as pessoas mais estão a falar, normalmente conhecem, é aquele que faz as ameaças que estão no nosso país. Portanto, aquilo que nós fazemos é estudar determinadas áreas geográficas, determinadas ameaças até transversais e perceber qual é o impacto que aquilo pode ter para a nossa existência enquanto Estado. Portanto, o que implica tentar obter fontes que nos possam dar informações privilegiadas que nos permitam antecipar
aquilo que pode vir a ser uma ameaça para o Estado e aconselhar o decisor político nesse sentido. Portanto, é basicamente isto que nós fazemos, o que implica que nós podemos ter fontes humanas, podemos ter fontes também, fonte aberta, alguém que perceba ou que domine uma determinada língua ou que mesmo em fóruns até de internet consiga ter determinados acessos e consiga perceber-se de um determinado tipo de ameaça, deve usá-lo para depois prosseguir este fim. É uma atividade muito interessante. Comunicavam com outras entidades equivalentes nos outros países? Certo, sim, com todos. Portanto, quando nós falamos, por exemplo, até da Rússia, na altura tínhamos boas relações com os serviços russos. Na altura era o SVR, que era o equivalente a nós. Também temos o FSB, com a CIA. Tivemos até várias vezes formação com a CIA e é recorrente. É importante ter esse tipo de aliados. O MI6, a famosa agência do James Bond, exatamente. E todas a Mossad, que eu digo sempre isto. E o pessoal partilhava a informação? Ou... Partilham. Mais ou menos. Pois a questão é essa. Partilham a informação que não é digamos, crítica. Exatamente. Eles estão sempre a dar qualquer coisa, mas é interessante, às vezes nós estamos numa mesa de negociações porque estamos numa mesa de negociações com eles. E eles têm de perceber se de facto nós sabemos mais do que aquilo que lhes estamos a dar e da nossa parte a mesma coisa. E o que acontece naturalmente é que muitas vezes aquilo que é partilhado é apenas uma ínfima parte, normalmente do que os outros sabem. Exato. E nós ou tentamos mostrar a nossa boa vontade ou então não. Por exemplo, algo que eu nunca me hei de esquecer é que estava nos serviços quando eles comunicaram a morte do Bin Laden. Quando a CIA comunicou. Portanto, lembro perfeitamente daquele telegrama que recebemos, a forma como vem escrito. Depois também é interessante ver isso, o formato, porque há serviços que comunicam com outros serviços, por exemplo, através do bloco de notas do Word. Os ficheiros vêm todos assim. Para não deixar rastro, para não deixar impressão digital, literalmente digital, para não deixar qualquer elemento que possa sugerir a proveniência ou qual é que foi a origem daquilo. Portanto, depende de outros, recorrem a outros mais. Exato. Eu por acaso achei engraçado a forma como no 11 de setembro os terroristas comunicavam uns com os outros, eram dentro de uma caixa de e-mail a fazer drafts. Então nunca saía da caixa de e-mail, nunca circula. É verdade. Hoje já está mais sofisticado. Hoje já está. E aqui quando falamos de Telegram, mesmo o WhatsApp, o Viber, esse tipo de aplicações, agora recorrem muito a isso, recorrem também aos videojogos, por aí fora. Para comunicar. Para comunicar, exatamente. E também para lavar dinheiro. Não é? Que está tudo ligado. Tu achas que, por exemplo, o WhatsApp e o Telegram são seguros? Depende de que perspectiva. Da perspectiva do Estado ou da perspectiva do criminoso? Da perspectiva do utilizador. Da perspectiva do utilizador, eu não acho o WhatsApp uma aplicação segura. Ao contrário, o Telegram aos poucos tem vindo a deixar de ser seguro, aos poucos. Mas achas que quando eu mando uma mensagem para o teu utilizador, o Estado consegue aceder a essa mensagem? Pode conseguir, se interceptar aquela ligação. Mas ela não está encriptada. Isso é o aviso que nós recebemos. Exato. E se nós tentarmos apagar... Achas que não é? Não tenho a menor dúvida que aquilo é encriptado, mas que é facilmente desencriptável. Pois, mas se foi encriptado a 256 bits, como está lá escrito, aquilo não é fácil de desencriptar. Ou seja, ou eles estão a mentir, não é nada encriptado, não é? Eu não sei, pelo que eu percebo, eu não sei como é que é possível. Eu parto do princípio que quando alguém me fala que algo é encriptado, é que é impossível, seja no presente ou seja no futuro, de conseguir ser desvendado. Sim. Mas essa não é bem a interpretação daquela aplicação, porque as mensagens do WhatsApp é que ela tem maior vulnerabilidade do ponto de vista da privacidade. Mesmo que se apague tudo, é sempre possível recuperar tudo aquilo que está naquela conta. Ok. Muito bem. Então, esta experiência nos serviços de informação deram-te, se calhar, uma visão diferente da realidade, não é? Completamente diferente relativamente a muitos fenómenos. Acima de tudo, trouxe-me várias perguntas e ensinou-me também a colocar várias perguntas que têm servido até aos dias de hoje. Desde logo nós temos acesso a um conjunto de informação que nem sequer chega muitas vezes ao decisor político, porque nós gerimos a informação à espera do momento certo para o fazer, ou porque simplesmente não há hipótese. E houve casos em que eu posso dizer-te que cheguei a ter o travão da chefia para dizer não, isto não pode sair, isto tem de ficar só aqui para consumo interno do serviço. Mas não sei para onde? Para quem nós elegemos para decidir? Sim.
Mas porquê? Pois, porque à partida quem nós elegemos é que são as pessoas que supostamente são os decisores políticos e que representam o Estado. Logo, só eles é que devem ter conhecimento deste tipo de comunicações. Mas há casos em que essa informação é travada até para chegar a esse tipo de decisores, que era quem devia ter informação. Porque é uma questão de gestão e de privacidade e, sobretudo, quando envolve cidadãos portugueses, as coisas são geridas com muitas pinças. Sobretudo se tem visibilidade. Portanto, e passei por isso passaram por isso muitos outros colegas. Ou seja, o que estás a dizer é, vamos imaginar, há um tema, sei lá, alguém teve como amante e é conhecido e não sei o que mais, e pode ter uma implicação, sei lá, um embaixador ou qualquer coisa assim, pode ter uma implicação em termos de segurança para o Estado. Mas se calhar não se partilha essa informação porque vai dar uma ferramenta ao decisor. Pode ajudar uma trincheira política a ganhar argumento qualquer. É um exemplo. Ou um determinado cidadão português que tem um determinado negócio num determinado país, onde até pode estar a fazer ou não fortuna, e depois, por exemplo, vamos travar isso, o envolvimento até de pessoas ligadas à Assembleia da República ou até ao Governo, para não veicular isso, ou seja, a coisa fica em segredo. E depois é gerida nos bastidores, a título totalmente informal. É assim que as coisas normalmente, muitas vezes, são feitas. Mas eu não percebi essa da fortuna. Alguém está a fazer fortuna no Estava a pensar num exemplo concreto, percebes? Por isso é que eu estou a tentar sacar. E era alguém que estava aqui a ser visto, ou pelo menos tem como função oficial deputado e professor universitário. E estava a fazer fortuna? Estava a fazer fortuna num outro país, de um outro continente, através da exploração, por exemplo, de recursos naturais. E era uma coisa que ninguém sabia. E que até hoje... E era suposto ele ter declarado que tinha esses interesses? No mínimo, até porque depois essa exploração desses recursos naturais, aquilo que envolve é também... Era diamantes? Tinha que perguntar. Eu não consegui responder. Mas continua, não precisa responder. Estava ligado a algumas preciosidades. Podemos dizer assim. E até hoje ninguém sabe. Mas pronto, e nós temos de manter... Acho que existe esse princípio, mesmo desde que eu saí de lá, de manter as coisas... Mas essa pessoa não estava a fazer uma cena ilegal? Estava. Não então, só que essa indústria, mesmo essa indústria, na altura, nós já vimos vários filmes até sobre diamantes de sangue, coisas do género, e dinheiro que tinha de entrar de outras formas no nosso país, mas existe um dever de confidencialidade que nós temos e que, muito honestamente... Essa era uma pergunta que nos faziam, sabes? Quando nós, na última entrevista, e faziam a toda a gente. Você tem informação de que vai acontecer um atentado terrorista e nós conseguimos ter o tipo que sabe quando e onde é que está a bomba. E por acaso está lá a sua família. O que é que você faz? Mantém o segredo? Cumpre aquilo que diz e o terrorista recusa-se a dizer onde é que ela está. O que é que você faz? Tortura-o, agride-o? O que é que você faz? Era a pergunta que nos faziam. Se tivesse lá a família? Uma torturazinha aí. Quem é que não torturava? Mas nós, enquanto serviços de Estado, podemos torturar. Quer dizer, vocês se podem torturar ou não, não sei, mas se estiver lá a vossa família, de certeza que vão. A questão é essa. Eu acho que também serve um pouco por aí para avaliar isso. Mas isto para dizer que não havia uma resposta necessariamente errada. Ou seja, podíamos responder qualquer uma das coisas. Claro. E vocês respondem, não torturar, não torturar. A lei acima de tudo. A lei acima de tudo. O meu familiar, paciência. Exato. Se ela vi. Se ela vi, exato. Mas é engraçado, ou seja... então há uma certa descentralização até do poder nesta situação, não é? Totalmente, e aliás essa foi não era só algo que me preocupava não só a mim, mas um conjunto de outros colegas, que é quando este tipo de instituições ganham vida própria. Exato, que é o que acontece também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é uma magnitude gigante, completamente absurda e muito mais profissional. Os Estados Unidos têm serviços, como deves calcular, sim, toda a gente dinheiro. de excelência. Com dinheiro eles têm mais dinheiro e também tem outra coisa, que é o poder político dá muito mais o corpo às balas para este tipo de serviços. Aqui não. Aqui o poder político tem medo de. Claro. Aqui o poder político, e nós vimos isso várias vezes, independentemente da cor, ficavam a rezar para, por amor de Deus, não me arranjem uma polémica com os serviços, porque nós basicamente vamos ter de intervir, mas nós não podemos intervir porque não sabemos o que é que eles sabem sobre nós. Havia muito isto, e hoje acredito que continue também da mesma forma. Mas os Estados Unidos lá está, serviços, volto a dizer, de excelência, independentemente das questões legais que nós podemos colocar aqui, mas estamos a falar naturalmente dos Estados Unidos, a CNSA, mas quando falamos depois também da Mossad, que para mim é o melhor serviço de informações do mundo. Melhor que os Estados Unidos? Melhor que os Estados Unidos. Acho que sim. Mas provavelmente por terem uma carta branca maior e terem um escrutínio diferente, porque aquilo é um povo que desde que se tornou independente
que é permanentemente ameaçado ou que percepciona uma ameaça. Os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos são dominantes. Exato. São alvo de ameaças também, sofrem ameaças, mas é completamente diferente. Mas não seja porque estão num... Eu acho que para os israelitas é tipo existencial. É sempre existencial. Eu acho que são um povo que olha sempre por cima do ombro desde o momento em que nasce até morrer, o que é péssimo, porque as pessoas nunca conseguem relaxar. Pois, porque esta questão de desconfiança depois é que cria todas estas confusões, não é? Completamente. Porque se nós confiarmos no nosso vizinho, nós não estamos a preparar, não temos armas, não estamos a comprar mais equipamentos, não estamos sempre atentos, não começamos a ficar meio malucos, paranoicos. Sim. Agora, se nós desconfiarmos do nosso vizinho, é quando a coisa... Baixamos, lá está, eles não podem baixar a guarda. Exato. Eu compreendo, apesar de condenar naturalmente o tipo de política que Israel tem relativamente a muitos países da vizinhança, Exato. mas compreendo. Já que estão ali, então a postura deles não pode ser muito diferente daquilo que nós vemos. Porque a qualquer instante eles são alvo possível. Exato, sem dúvida. Eu percebo essa dinâmica, é quase eu muitas vezes olho para o conflito e parece-me um conflito sem solução. Ou seja, eu acho que a solução é o conflito. Ou seja, parece que... Sabe o que eu quero dizer? Eu não consigo resolver o problema. É muito complicado, Miguel, sobretudo porque quando nós falamos que desde 1967, com a Guerra dos 6 Dias, houve muita coisa que mudou ali. E isso foi o suficiente para gerar um desequilíbrio que permanece até aos dias de hoje. E que mesmo do ponto de vista estratégico ou militar, os israelitas sentiram que tiveram ali um trunfo, que se abdicarem dele ficam numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, eu consigo compreender. Que são as dinâmicas da geopolítica, que é, eu estou numa posição dominante e eu tenho que a manter dominante, porque senão, se eu perco esta posição, não sei o que é que vai acontecer logo a seguir. Tal e qual. E então faço muitas atitudes que até são incompreensíveis, não é? Mas tem a ver com estas dinâmicas do poder, da desconfiança, do conflito, não é? Tal e qual. Que é o que está, na minha opinião, a acontecer agora com a NATO, não é? Sim. Que mas é, a NATO... Não é? A NATO tem a ver com os Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a tirar o pé e toda a gente começa a dizer, mas se não houver NATO, não é? Quem é que me vai proteger aqui do meu vizinho? Aí é que está. E lá está. Eu volto a insistir sempre que as pessoas me falam disso, independentemente das posições que eu posso ter vindo a defender sobre a Rússia ou não, mas eu digo sempre, a NATO, em teoria, é um ótimo projeto. Porque países como Portugal sentirem que se alguma coisa acontecer que tem todos os outros em seu auxílio, como é que isto não pode ser visto de uma forma positiva? E é dissuasor. Sim, é dissuasor, mas tem um custo. Custa dinheiro, claro, quem paga esse dinheiro é os Estados Unidos. E Trump tinha toda a razão naquilo que dizia na altura. Tinha toda a razão, eu percebo o problema. Vocês têm que gastar dinheiro, ok, eu percebo, mas caraças, tipo, o sistema funciona, ou seja, conseguiu equilibrar aqui as coisas mais ou menos durante muitas décadas, não foi? Claramente. Isto aqui, a Europa nunca teve tanta paz como teve até nos últimos 20 ou 30 anos, se calhar depois da guerra ali na Croácia, não foi? Foi, exatamente, ali na Jugoslávia, sim. Foi o maior momento sem guerra de sempre da Europa, se não me engano. Foi assim. Até isso que inspirou o Prémio Nobel da Paz à União Europeia, porque foi uma parte foi uma forma reflexa de mostrar esses anos todos, já vamos desde a Segunda Guerra Mundial, em que pelo menos o espaço da União Europeia nunca mais houve uma guerra travada entre as duas grandes potências, a Alemanha e a França. Pois, exatamente. E então... Pronto, esta experiência, eu presumo que tu andaste mergulhado nisto, a trabalhar nisto, ficaste com uma visão completamente distinta, como estavas a dizer. Eu acho super interessante. Muito interessante. Acho mesmo uma área interessante. Eu vejo muito. Foi assim que eu te descobri. Foi tipo, eu senti que tu falas com um prisma diferente da cena. Ou seja, tens uma. Eu não sabia que tu já tinhas trabalhado 7 anos nisto, mas faz sentido, ou seja, foi isso que fez com que o teu cérebro começasse a olhar para o mundo de uma forma diferente, não é? A questionar. Acima de tudo a questionar. E acho que, aliás, qualquer outro colega... É muito que falta às pessoas, não é? O problema é esse. As pessoas não questionam nada, as pessoas veem na televisão dizer que já dá. O que eu em parte, atenção, eu também digo, deixa-me dizer-te que eu em parte eu consigo compreender, é uma forma mais confortável de lidar com a vida e com aquilo que nos rodeia. Que é o que é que a televisão diz? Se a televisão já fez o trabalho todo de processamento, para que é que eu vou questionar e atrever-me, se calhar, a descobrir coisas que eu não vou querer saber? Há muito isso, desconforto. Mas é condenável. Acho que as pessoas têm que ter o espírito crítico. Nós estamos aqui, não é para vivermos de acordo com o guião que alguém nos tenta impor.
Portanto, eu questiono sobre a questão da realidade internacional, mas há pessoas que, por exemplo, outras coisas mais básicas e corriqueiras da vida, por exemplo, apanhar um transporte público, porque é que o transporte público não passa antes de 5 em 5 minutos? Há pessoas que nem sequer se atrevem a isso porque deixaram numa situação desconfortável. Estão em autopilot, não é? É um bocado assim. E um bocado que eu tento fazer aqui é justamente isso. Eu quero tirar as pessoas um bocadinho de autopilot. Ou seja, eu recebo muita gente a mandar-me e-mails e mensagens de todas as redes sociais a dizer: Miguel, desde que comecei a ver o teu podcast, comecei a pensar. Só porque eu trago pessoas e faço-lhe perguntas, um método socrático, ou seja, isto e aquilo, não é? Curiosidade, será que é mesmo assim que funciona? Será? Não é? Exato, mas olha que isso é que é, a meu ver, o interesse público. Exato. É a pessoa tentar acrescentar alguma coisa, independentemente da tua vertente empresarial, mas neste caso concreto, pela visibilidade que tu tens, ao menos tentas trazer alguma coisa de diferente para que as pessoas pensem. Não é converter. Não, não quero converter, porque eu sou sério, eu não sei quem tem razão. Exato. Eu estou num método exploratório de ouvir diferentes visões do mundo e, por exemplo, sou despertado para novas visões do mundo, novas realidades, novas... Não é? Porque o mundo é complexo. O mundo tem sempre uma narrativa dentro do teu próprio cérebro. O teu cérebro imagina o próprio mundo, não é? É muito interessante. É verdade. É verdade. E o que eu quero é... Mas como é que é o teu mundo? E tu transmites-me o teu mundo e eu meto isto dentro dos conhecimentos que eu tenho e diz, será que isto faz sentido? Será que não faz sentido? Às vezes o pessoal... Não é? Eu, por exemplo, quando vejo o pessoal a dizer assim, a Terra não é um globo, a Terra é plana. A maior parte das pessoas diz assim, a Terra é um globo, idiota. E eu pergunto, mas tu sabes porque é que a Terra é um globo? E não sabem. Eles dizem que a Terra é um globo, idiota, está feito. Mas não sabem porque é que ele é um globo. Exato. Ou seja, nem foram investigar se realmente é ou não. Não, mas vai ver a Terra plana, qual é a tese? Tem teses super interessantes, é de rir. Mas são interessantes e conseguem justificar a realidade. E depois, claro, e continuamos a explorar e ouvimos o pessoal que diz que a Terra é um globo, que também faz ainda mais sentido, na minha opinião. Mas objetivamente dava jeito, é sempre uma coisa de indução. E se nós conseguíssemos entrar num foguete e sair daqui, deixava de ser de indução e passava a ser uma coisa experiencial, não é? Eu via, sim, a Terra é um globo que está no espaço, não é? Mas enquanto não dá, vamos ter que formar por indução. Mas o que eu quero dizer com isto é isto, Alexandre. Tu sentes isso muito nas tuas redes sociais e no YouTube, certamente. Sem dúvida. Que basta dizeres uma coisa que eles nunca pensaram nisso, não é? E eles nem sabem porque é que raio é que dizem que está mal, mas dizem que está mal. Exato. Estou mais que habituado a isso. Exato. E sinceramente, por um lado, até te digo, eu já estou numa fase, até da minha vida, e já que passei tanto por isto, que já me é completamente indiferente. Eu já estou naquele ponto que, olha, queres pensar assim, pensa. Exato. Eu nem sequer me vou fazer ao esforço de converter ninguém. Exato. Mas as pessoas hoje em dia, e acho também muito fruto das redes sociais, com todas as virtudes que têm, facilita isso, que é a pessoa fala 2 vezes antes de pensar, em vez de ser ao contrário. Portanto, e lá está. Eu não me choca que alguém me diga, lá está, olha, a Terra é plana, desde que me diga, porque A, B, C, D, E, F. E por mais errado que seja o argumento, mas ao menos a pessoa tenta ter uma coerência. E tenta falar, tenta comunicar. Tenta comunicar, não é? Não, como estavas a dizer, não, é um globo porque é um globo. E porque não, assim. Não, é um globo porque tu és idiota. Exato, ainda há esse nível. Ainda há esse nível. Isso é o Twitter, isso é o argumento do Twitter. Isso é o Twitter. Mas porque é que é um globo? Porque tu és idiota. Exatamente, exato. E porque a tua mãe é isto. E exato. Por isso é que é um globo. Tipo, eu nem sei porque é que é um globo, eu nem aprendi na escola, mas estou aqui todo convencido. Às vezes eu olho para o Twitter muito como uma forma didática, de ensinamento. Eu nunca estou a responder à pessoa com quem estou a falar, e estou sempre a falar para uma audiência, não é? Eu não entro num debate onde eu quero convencer a pessoa que do lado de lá. Isso aí energeticamente não faz sentido nenhum. Ou seja, não só te esgota, como tu vais entrar em desespero. E se calhar estamos a falar com um puto de 12 anos também, nós não sabemos quem está do lado de lá. É verdade. Ou seja, nós temos de ter a noção de que a pessoa que está de lá, se não se identificar, se não souberes quem é, normalmente tem uma imagem de jogador de futebol, podes estar a falar com alguém que tinha dado o teu filho de 11 anos. É verdade. E estás ali a ter uma discussão que não faz sentido nenhum, não é? Sim, completamente. Mas sabes que eu costumo dizer até às pessoas que as pessoas dizem, não, mas há um determinado tweet que tem não sei quantos gostos e não sei quantos comentários.
o que é mais importante no Twitter não é isso. O que é mais importante no Twitter é aquela barra com 3 traços que está ali escondido ao lado, e quando nós carregamos vê-se o engajamento. Aí é que nós percebemos onde é que chega a nossa mensagem. Exato. E é isso basicamente que me preocupa. Agora, se tenho 10 gostos num tweet, mas depois, o que é que interessa? Se eu tiver 10 mil pessoas que viram aquilo, então se calhar é aí que eu sou bem sucedido. Exato, muito bem. E então, nesta visão do mundo, tu diz aqui que saturaste com um sistema abusivo no qual trabalhava, não é? Sim. E foste convidado para ser assessor parlamentar da Assembleia da República, sem estar associado a partidos. E foi dispensado e enviado para a presidência do Conselho de Ministros. Sim. O que é que isto quer dizer? Saturaste com um sistema abusivo? Olha, saturei-me porque, para dizer às pessoas, para tentar mostrar um pouco a ideia da realidade em que nós estávamos, 2 anos mais ou menos antes, 2-3 anos antes de eu ter saído, éramos um departamento que tinha 17, 18 pessoas. Quando eu saí ficaram lá 4. Alguma coisa se passa aqui. E quando tu tentas, do género, pedir ajuda a toda a gente que pode fazer alguma coisa por ti, e as pessoas ainda dizem, isto se calhar é complicado porque vocês também não devem ser fáceis de lidar. Quando tu começas a ver isto, quando tu vês ilegalidades a acontecerem e a serem praticadas pelo serviço, injustificadas, não é aquela história do vamos torturar o terrorista para que o terrorista nos diga como é que nós podemos salvar a civilização. É do género, eu vou ajudar um conjunto de amigos que ninguém interessa saber se eles são meus amigos ou não, e fica por aqui. E enquanto ninguém souber disto, porque connosco é tudo muito confidencial e secreto, está tudo bem. Nós começamos a ver isso, e nós às tantas sentimos que pertencemos, inclusivamente eu, não pertencemos a um serviço de informações, mas pertencemos a uma cadeia de produção que tem de estar ao serviço de terceiros, que não são aqueles que nos pagam salário, que não são aqueles que nos contratam, nem são aqueles que nós devemos aconselhar. E chega um ponto em que, quando nós percebemos que continuamos a trabalhar literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para bem de terceiros, e em que temos as FIAs a cometerem ilegalidades, que basta. Então estava tudo bem. Não estava tudo bem assim. Não, é assim, a atividade em si... Estava um caos, então. Estava um caos e continua um caos. E continua um caos. Apesar de ter quadros contratados entretanto, mas continua um caos, porque nós temos de ver como é que os concursos têm sido feitos de há mais ou menos 7, 8 anos para cá. E nós percebemos que temos o filho de, o sobrinho de, a mulher de, e é assim que... Ou seja, será que nós estamos a acrescentar intelligence a um serviço que deveria ser de intelligence, ou estamos apenas a tentar encaixar em carreiras especiais um conjunto de pessoas que interessa ter um bom salário? É isso. Eu, por exemplo, às vezes eu sei de, por exemplo, de pessoas que falam comigo nas redes sociais, muita gente fala, e às vezes a pessoa começa a falar e tal, e por exemplo o pessoal, os hackers falam do sistema nacional que acho que controla isso, deve ser o SIS, não é? Exatamente. E eles dizem que o pessoal não sabe nada. Eles dizem que é um nível ridículo dizem que mesmo os nossos sistemas de bilhete de identidade, Serviço Nacional de Saúde, diz que aquilo é tudo... A mim dizem, Miguel, eu entro em qualquer serviço nacional que acabe em .gov em 5 minutos. E é verdade, e já tivemos várias provas disso. Já vimos várias invasões dessas. Eles dizem, só não fazemos porque... Para quê? Pois. Aliás, eu até acho mais engraçado porque há alguns grupos de hackers que invadem, fazem isso que estás a dizer, mas depois o objetivo é só, deixam uma mensagem. Exato. Meus caros, vocês estão a fazer isto mal. Exato. Ou seja, isso é literalmente humilhar, ainda mais do que invadir e roubar qualquer coisa. Isso é humilhar as instituições, porque nós não conseguimos acompanhar isso. Exato. Também porque a quantidade de recursos que o Estado tem para pagar são muito baixos em relação a, se calhar, estas pessoas conseguem ganhar. É difícil competir com esse tipo de salários. Se calhar aqui vai-se pagar 2.000 ou 3.000 euros e se calhar estes gajos ganham 20 ou 30. Conseguem com qualquer ato. E sabes o que é que também é engraçado? É ver que muitos destes casos, nós temos miúdos de 14, 15 anos, portugueses. A maior parte até são putos assim muito, muito novos. E depois, quando chegam mais velhos, deixam de fazer assim, deixam-se de se interessar, digamos. Mas não assim. seja também porque muitos deles ficam cadastrados. Mas lá está, mas nós deveríamos ter uma regra de exceção para conseguir aproveitar essas pessoas. Nos Estados Unidos eles conseguem. Mas porque têm que pagar o que depois as pessoas valem, ou às vezes são acordos, digamos assim, tácitos de tu fizeste isto, não queres ir 20 anos para a cadeia. Exato. O sistema dos Estados Unidos tem muito isso, para o bom e para o mau. É que nós podemos negociar essas coisas e, ok, se calhar é melhor trabalhar para vocês. Exato, eu vou fazer isso, vou trabalhar part-time.
Muito bem, mas é curioso saber isto, ou seja, mesmo nestas coisas o país acaba por ser um bocado frágil, não é? Ou seja, capturado. Infelizmente continuamos muito dependentes de terceiros. E eu dou-te um exemplo. Eu há pouco tempo vi uma notícia que a Noruega decidiu desenvolver o seu próprio sistema de WhatsApp para tudo o que seja governamental. Eu acho que começa aqui. Nós temos pessoas de forças e serviços de informação, não é? Proteção de informação. E porque é informação sensível e depois não só é confidencial. Às vezes é pior saber que um membro do governo ou que um assessor de um ministro tem uma amante e que troca mensagens com ela do que propriamente conseguir saber alguma coisa, algum segredo de Estado. Porque aquele segredo de Estado só nos dá para aquilo. Se nós conseguimos chegar a este tipo de pessoa com este tipo de vulnerabilidade, provavelmente consegues fazer muita coisa dela. E portanto, a Noruega, estamos a falar de um país que à partida não parece ser assim muito agressivo. Sim, mas tem dinheiro, tem capacidade, não é? A utilização de sistemas Windows, a utilização disso tudo. Posso dizer, por exemplo, que quando... Vocês utilizam Windows, vocês? Sim. É o sistema que há, que é outra coisa que ninguém compreende. Mas atenção, sempre com sistemas separados para não haver cá qualquer tipo de corrupção de sistemas. Portanto, nunca para impedir sempre qualquer tipo de contacto com o exterior. Aí vá lá que existe alguma cultura, mas eu posso dizer também que na altura em que lá estava, uma das coisas que alguns colegas fizeram, porque tinham conhecimentos para isso, foi desarmadilhar as embaixadas portuguesas todas no continente africano, porque estavam armadilhadas por um serviço considerado hostil. Armadilhadas, estás a falar, tinham tipo... Todo o tipo de vigilância, a monitorização de todo o tipo de atividades, de tudo aquilo que se passava, até, não sei se conheceste aquela história nos anos 60, de que a União Soviética ofereceu uma estátua aos Estados Unidos e dentro daquelas estatuetas eles conseguiam ouvir tudo aquilo que era falado pelos membros do governo dos Estados Unidos. Pronto, é tipo isso. Ok. Estava tudo completamente armadilhado. E eles foram lá desarmadilhar aquilo. Se calhar não para ouvir Portugal, mas para ouvir o que é que diziam a Portugal, se calhar muitas vezes, não é? Às vezes é uma forma de poder lá chegar, saber oportunidades até de negócio que possa interessar aos empresários desses países. Depois se calhar vendem informação, não é? Exatamente. Porque informação é poder, não é? Tal e qual. E o que é que fizeste então na presidência do Conselho de Ministros? Olha, a presidência do Conselho de Ministros, posso dizer que fiz análise, sobretudo legislativa. É algo que a lei contempla para quem sai dos serviços de informações e está lá mais do que 6 anos. É sempre criada uma vaga na presidência do Conselho de Ministros. Não tem qualquer tipo de contacto com membros do governo. Portanto, quando há 2 anos andavam a dizer que eu estava no gabinete do António Costa, quer dizer, isto é o delírio puro. E o que mais me assusta é ver que não tens qualquer hipótese de contradizer um disparate destes. Nunca estive no gabinete do António Costa, nem eu nem ninguém dos gabinetes dos serviços, nada que se parecesse. Nós assumimos funções totalmente civil na presença do Conselho de Ministros, onde podemos tratar de várias coisas. Olha, podemos ir para os recursos humanos e tratar de vencimentos, ou podemos tentar procurar uma outra coisa que seja mais interessante. Eu, ao menos, ainda consegui escolher a análise legislativa, onde posso ver se podia ver se os diplomas estão ou não atualizados ainda. Já que é para estar aqui um tempo, vou fazer isso. E, basicamente, foi essa atividade. Contactos com membros do governo, 0. Portanto, as pessoas podem ficar descansadas. Que mesmo que eu tivesse tido esse tipo de contactos, eu também não sou de vender o meu país, não faço como certas pessoas, ex-colegas, que foram apanhados até em flagrante delito a vender informações, por exemplo, aos serviços russos. A sério? Sim. Isso é público? É público. É público e a pessoa em causa foi julgada. Eu repudio completamente esse tipo de comportamento. Um colega dos mais antigos, do SIS, que vendia informações da NATO aos russos. Ok. Não. Pois. Tu estavas então a trabalhar no serviço público, não é? Sim. Durante estes anos todos. Mas tu agora estás no setor privado. Agora estou ligado à Casa da Moeda, à empresa nacional Casa da Moeda, porque nós fomos transferidos a esta minha divisão e sobretudo depois daquela... Mas que estavas a trabalhar como advogado com russos também. E sou advogado e tenho inscrição. Porque não era incompatível, com base na informação que eu fui... Se eu estivesse ligado à presidência do Conselho de Ministros, eu andei a adiar porque estava ligado a um órgão direto do Estado. Agora, aqui o que eu tenho é o vínculo, mas a incompatibilidade funcional, ela não existe independentemente de continuar com o vínculo de funcionário público. Então, tem sido possível compatibilizar a atividade de advogado com aquela atividade que tenho na Casa da Moeda, onde continuo basicamente a fazer análise legislativa, mas, acima de tudo, como advogado, é o que tem sido mais interessante. É onde eu me sinto mais à vontade e até te digo que admito a hipótese, aliás, cada vez mais admito a hipótese de fazer isto em exclusivo, porque há pessoas que umas gostam de jogar, outras gostam de ver séries, e eu faço isto por passatempo e por diversão. É o desafio do direito e de toda a situação e de conseguir finalmente trazer um resultado favorável para as pessoas.
Muito bem, muito bem. Portanto, foste comentador na TV e na TV 24 durante 4 anos para assuntos de justiça e segurança. Que é, quando dizemos segurança, o que é isto? Estávamos a falar segurança Não, a segurança do dia-a-dia. Okay. Desde cheguei a participar nos programas normalmente da manhã, portanto da TVI, a ter outro tipo de conteúdos mais vocacionados só para analisar, desde casos de homicídios, tráficos, etc. E por aí. Comentar, exatamente, fazer a análise Exato. às situações, para conseguir explicar às pessoas qual é o problema daquilo. Yeah. Depois também foste comentador na SIC durante 1 ano para comentar o conflito da Rússia e Ucrânia. Exatamente. Não é? E decidiste não continuar porque rejeitavas os moldes em que te queriam colocar. Sim. Que moldes é que queriam colocar? É assim, eu abordei mais do que uma vez, formal e informalmente, a direção, porque é assim, se nós estamos a falar de um conflito em que o único que tem de ter alguém a contraditar sou eu, explica-me então porque é que há um conjunto de outros que podem estar com a rédea totalmente solta, podem fazer o que quiserem e não tem qualquer tipo de contraditório. Portanto, tudo aquilo que disserem prevalece. Porque é que eu era o único? E a partir do momento em que eu vi, naquele site da queixa, do portal da queixa, na altura havia muitas pessoas que escreviam para a SIC, que telefonavam para a SIC, eu às vezes estava a sair ainda do estúdio e estava a passar pela segurança, olha, acabou de ligar agora aqui alguém a falar mal de si. Portanto, além dessas coisas, havia pessoas que iam ao portal da queixa. E quando eu vejo a própria SIC a responder no portal da queixa que tem de ter muito cuidado comigo e que eu sou o único que tem de ter sempre algum outro convidado para me contradizer, a partir daí... Ou seja, havia uma narrativa que era aceite, as pessoas podiam dizer o que quisessem. Tal e qual. Vamos imaginar, neste caso, era o quê? Era a Rússia é a coisa pior do mundo, eles vão nos invadir, tudo diaboliza a Rússia. Nós temos que entrar em guerra, a Ucrânia tem que ganhar, a narrativa atual que existe. Tal e qual. E tu eras o único que dizias, pessoal, calma, não é justo assim, eu acho que temos que ver isto deste prisma, daquele prisma, não é? Nem tanto, como é que se diz, um ditado, nem tanto, eu não sei ditados. Exato. Mas o que eu quero dizer é acho que devemos olhar para as coisas objetivas de uma forma de não, digamos, limpar os pecados da Rússia, mas também não diabolizar a Rússia, que é uma coisa que neste momento é o que se faz, não é? Ou criticar naquilo que eu achava que deveria ser criticável. E fiz várias críticas públicas à Rússia, mas claro que depois quando tu dizes uma ou duas coisas que são completamente fora da caixa daquilo que as pessoas têm da Rússia, esquece. E a partir daí as pessoas ignoram tudo o resto que tu fizeste. Mas basicamente tentar mostrar às pessoas que, calma, eu tenho conhecimento que por A mais B mais C, as coisas são desta forma. As coisas não são como está a ser dito. Porque é muito fácil, Miguel. Agora vamos os dois para um canal de televisão. Isso. E tu dizes, realmente o Putin é um carniceiro. Isso. O Putin vai se perpetuar no poder. Isso. Aquilo é uma ditadura. Vou invadir a Estónia. E depois a seguir vem para Lisboa e por aí fora. Isso. E tu não tens ninguém a dizer-te, então, mas porquê? É uma pergunta tão simples que os meus filhos me fazem. Pois. Percebes? E ninguém faz. Exato. É este tipo de discurso. E quando tu começas a entrar por aí, que era muitas vezes aquilo que eu fazia, então, mas porquê? Mas qual é que é a evidência que temos? Então, mas não é óbvio. Então, mas não é evidente. E isto permite perceber que as pessoas começam basicamente a desmontar-se. Eu era o único convidado, e ainda até hoje, na SIC, fui o único naquele canal que tinha de ter sempre lá alguém que mesmo que não me fiz, quando me fazia o porquê, levava a resposta, mas depois tinha de ter sempre a pessoa a dizer, não, isso não é assim porque está ao serviço dos russos. Você está ao serviço dos russos. Ou seja, um ataque à dominant, não é? Quando não consegues atacar a mensagem, tens de chegar ao mensageiro. Portanto, e eu fartei-me disso. Claro, é normal. Eu também me fartaria. Fartei e abordei, e para quem diz que não, ele foi corrido das televisões, não fui corrido das televisões. E não foi do género, não, eu vou ser corrido, portanto vou-me antecipar para si por cima. Não, eu tenho ali as mensagens escritas que ainda guardei até hoje, não as mostro a ninguém porque não tenho de mostrar, mas guardo como prova em como eu abordei as pessoas mais do que uma vez para dizer que se é nestes moldes não contem comigo. E não contem. E as pessoas a mim deram a mensagem de que querem contar comigo de uma forma que eu não quero. Então saio. Exato. Eu percebo exatamente o que estás a dizer. Eu gosto da concorrência, sabes? Eu gosto de... E muitas vezes eu fico assim, mesmo no podcast, não é? Eu gosto de opiniões divergentes, que é para produzir valor, ou seja, para tu fazeres uma nova visão do mundo e enquadrares essa visão, podes concordar, podes não concordar, podes achar verdade ou não. Na televisão isso é muito mais incomum, não é? Cada vez mais. Cada vez mais e
Eu até acho que, pronto, até podia ser uma televisão que se calhar os Estados Unidos fazem mais isto. Tem uma televisão que vai numa direção e tem outra que vai na outra oposta. Mais ou menos assumem. Assumem, verdadeiramente. E eu respeito isso. Eu também. Claro que se quando está a falar contra os Estados Unidos, aí já é preciso ter cuidado. A América não gosta muito que alguém seja contra a América. Claro. As instituições reagem de forma, por exemplo, aquela coisa que aconteceu àquele senhor que morreu na Rússia, não é? Como é que ele se chamava? O Navalny. O Alexei Navalny, sim. Navalny, não é? Se quisermos com a pronúncia russa, mas em português, Navalny. Navalny. E, por exemplo, o pessoal diz, o Putin mandou matar este gajo, não sei o que mais. Por exemplo, quando olho de forma de fora, e com pouca experiência e com pouca noção do que é a Rússia e como é que funciona, eu diria assim, eu acho que Putin nem precisava de matá-lo. É a própria Rússia até o pode matar sem Putin ter que dizer nada. Ou seja, porque todas as instituições são feitas de pessoas que interpretam a realidade de uma determinada forma e que reagem. Eu nem sei se ele morreu por causa de ser assassinado, não é isso que me importa. O que me importa é que isto é tudo muito mais complexo do que parece. As coisas não são tão simples de como às vezes as pessoas querem A mais B igual a C. As coisas não são assim. Às vezes, para nós irmos de Lisboa ao Porto, temos de passar primeiro pelo Algarve, por Madrid, até chegar lá. E então, quando falamos nestas questões políticas, ninguém faz ideia, não é? Ninguém sabe realmente o que aconteceu. Não? Ninguém pode dizer o que é que aconteceu. E se houver alguém a dizer, não, Putin nunca faria isso, claro, eu desconfiaria. Logicamente. E se houver alguém que diga cegamente, não, foi o Putin, também tens que desconfiar. Exatamente. Eu não estive no local. Exato. Eu não sei qual foi a causa da morte. A causa da morte, a autópsia determinou que foi morte natural. Agora, se a autópsia teve algum tipo de adulteramento ou não faço a mínima ideia. Nem me meto por aí. Não me cabe isso. Mas percebe, tipo... Pelas probabilidades... Por exemplo, tu achas que na Rússia o Putin é, na tua opinião, ele ganha as eleições ou ele é um... Fácil. Tu achas que ele ganha as eleições? Acho que ele ganha as eleições fácil. Eu sigo muitos canais de YouTube russos, não é? Porque assim, eu gosto do contraditório, vou ver como é que os russos pensam, como é que eles andam no mundo, o que é que eles acreditam. E também vejo russos que saem do país e que falam mal do Putin e não gostam do Putin, não sei o que mais. Mas a minha impressão também é um bocado essa, é que o Putin é um político e como tal gera o país de forma a ganhar as eleições e a dar à população que ela quer, exatamente como fazem os portugueses. Claro. E eu acho que ele tem um apoio grande e então o facto de ter este apoio tão grande numa pessoa que tem este aspecto autoritário de aquela estrutura russa, não é? A Rússia parece um homem... Não é? Muito frio, um gelo, ali um iceberg que exatamente, tens. Mas acredito muito naquela coisa da Rússia, tem sempre aquele medo de se invadir, da Rússia, e os russos temos que admitir que são impressionantes, nos vamos ser totós, não é? Ou seja, os gajos fazem aviões, os gajos foram à Lua, ou não foram à Lua, mas foram primeiro ao espaço. Claro que usaram um sistema económico ineficiente, na minha opinião, que foi o comunismo, mas como população... são pessoas que conseguem fazer coisas, engenheiros incríveis e não falo só na Rússia, falo todo na antiga União Soviética, sim, sem dúvida. Temos que valorizar isso. Repare, nós alguma vez fizemos alguma coisa depois de descobrimentos, não fizemos nada. Tu dizes, somos 10 milhões, ok, podíamos ter feito 15 vezes menos, mas nem isso fizemos. Tal e qual. Ou seja, nós basicamente estivemos a dormir e a comer sardinhas, enquanto os outros iam à Lua, estás a ver? Lá está o tal hábito que alguém nos leve, de alguém que faça por nós essas coisas. É como o pensar, não, os outros já tratam de tudo, nós vamos deixando arrastar. Apesar de eu, como já deves, se calhar, se viste algum dos meus podcasts, eu tenho muita influência anglo-saxónica, nomeadamente uma paixão pelos valores americanos, os ideais. A América não é um paraíso, a América não é um país perfeito, mas a questão é, eu prefiro ainda hoje viver subjugado ao poder americano de qualquer outro poder que exista no planeta Terra. Ainda prefiro isso, esses valores. Mas isso não me faz olhar para a Rússia e dizer, não, estas são as piores pessoas do mundo, que estão reunidas todos no mesmo país e querem invadir toda a gente. Eu não consigo acreditar nisso, que é o que está na televisão. Pois. Mas com uma convicção que eu digo, não pode ser, eu não acredito. Tipo, vocês podem dizer que a Rússia quer invadir a Europa toda. Eu digo, para quê? Para que a Rússia quer invadir a Europa? Mais uma deturpação completamente da mensagem, Miguel. Sim, mas para que a Rússia invadir? Qual é o objetivo? Qual é os argumentos? Os argumentos dizem, é basicamente a comparação com o Reich, de Adolf Hitler, que realmente queria dominar
e ser dono e senhor de um continente inteiro. E é a comparação fácil, porque do ponto de vista racional, a Rússia não tem nada relacionado com isso. Eu até posso dizer... Nem tem recursos para conseguir fazer uma coisa dessas. Mesmo que tivesse. Suponho que era o único que tinha a bomba nuclear à face da Terra. Isso, por exemplo. Vamos Não iam imaginar fazer esse isso. mundo. Achas que não? Eu não acredito. Porquê? Não consigo acreditar porque a Rússia não precisa disso. A história da Rússia nunca foi de dominação, sempre foi de sobrevivência. Exato. Começa por aí. Culturalmente eles não têm isso. Mesmo na União Soviética, nota-se que a exploração da União Soviética é levar o país até onde consegue ter fronteiras geográficas suficientemente estáveis para se conseguir defender. E Nunca continuar por ali fora, Exato. nunca continuar a expandir. Exato. Portanto, há áreas de influência que eles reconhecem. Exato. E uma delas é a Ucrânia, não é? Uma delas a Ucrânia. É sem Mas dúvida essa uma das mais culturalmente importantes, não é? É crítica, é crítica. Porque tu estás muito, se estiveres na ponta da Ucrânia, tu estás a, acho que é 400 km de Moscou, se não me engano. Não, estás mais longe de 400 km. Portanto, É mais, se estiveres 400 milhas náuticas, se calhar foi é capaz, se calhar estamos a falar para aí 800 km, para aí mais coisa Sim, menos mas um coisa assim. míssil daqueles que anda a 6.000 km horários chega lá em 15 minutos. Sim, Sabes o que eu quero dizer? sim. Ou 30 minutos, ou lá o que é. Se calhar é menos que 30 minutos. Eles andam tão rápido, aquilo é uma coisa tão rápida. Há vários tipos, Há lá vários está, tipos, mas aqueles mais, os hipersónicos que eles Exato. têm, naturalmente, têm uma velocidade. E que os outros também têm, os aliados também têm, não é? Tal e qual. Portanto, a questão é, eu concordo com essa visão da sobrevivência e por isso é que me custa aceitar que a Rússia quer invadir a Ucrânia. E qual é a tua opinião sobre isso? Se tu, imagina, já passaste muitas horas, muitas mais do que eu, a estudar isto e estar dentro do assunto, não é? Tu, além disso, és comentador regular no canal Russia Today, Exatamente. ou Russia Today, Exatamente. e tens o teu próprio canal do YouTube que já tive a oportunidade de ver várias vezes. Portanto, como é que tenta fazer aqui um rapzinho para Daquilo que aqui está. Exatamente. Olha, só para poder enquadrar, Miguel, eu posso dizer que uma semana antes de ter sido desencadeada a Operação Militar Especial, eu estava em Moscovo. Ok. E estávamos a discutir do ponto de vista académico Isso. tudo que viria a acontecer. Ou seja, tu, uma semana antes da Rússia invadir a Ucrânia, Sim. pronto, já se falava muito nessa possibilidade, Sim. já desde dezembro ou novembro, toda a gente estava a fazer uma pressão, Sim. não é? Mas vocês estavam lá já a discutir também essa... Os vários cenários e até a legalidade do reconhecimento da independência da República Popular de Donetsk e de Lugansk. Portanto, estávamos a discutir isso e quais seriam as consequências. E naturalmente que uma das consequências foi perspectivar o que é que vinha daqui. E eu disse logo imediatamente, a partir do momento em que a Rússia reconhecer a independência de alguém, na ótica do direito internacional, ganha legitimidade para poder receber um convite para ajudar aquele povo a proteger-se. Porque o direito internacional é isso que diz. Portanto, se reconhece internacionalmente a soberania de um povo... Ou seja, então a Rússia primeiro começou por reconhecer... E foi o que fez 2 dias antes da Operação Militar Especial. E eu saí de lá com a clara sensação de que isto vai acontecer ontem. Ok. Portanto, sabia que ia acontecer, pelo menos vinha com essa sensação, não tive ninguém que me dissesse, olha, tal dia, tal hora nós vamos avançar ou vai acontecer. Isso. Mas quando tu percebes várias pessoas, algumas delas até com ótimos acessos ao poder político, que a forma, há uma coisa entre criar uma hipótese académica e outra entre já estar a assumir aquilo como se fosse um dado já materializado e vamos pensar agora... Já na próxima fase. Exatamente. Portanto, eu saí de lá com essa sensação, claramente. Portanto, e saí com a sensação de que, ponto número 1, eu conhecia os dados e os relatórios da missão de observação militar que estava instalada na Ucrânia desde 2014 e que era composta não só por russos, mas também por pessoas ligadas ao Ocidente e que demonstravam acelerar um aumento significativo dos ataques do lado ucraniano contra as pessoas de Donetsk e de Lugansk. Mostrava que, apesar dos cessar-fogos que tinham sido anunciados, daquele lado, do lado ocidental para o lado do Donbass, estava a haver lugar a um aumento significativo desse ataque. Ou seja, tu achas que, por exemplo, às vezes ouço as pessoas a dizer que, sei lá, morreram 50.000 pessoas nessas regiões a serem atacadas pela, vamos chamar o Ocidente, não é? Sim, ou seja, a ala Ocidente. E com o apoio do Ocidente. E com o apoio do Ocidente. Que essas pessoas eram perseguidas, que eram, ou seja, tu achas isso é verdade? É verdade, e não é só um achismo, isto não é um achismo isto meu. É factual? É factual, eu dou sempre estas bases. Normalmente, e sobretudo, como académico que também sou, tento alicerçar-me sempre em bases concretas. Vão ler os relatórios das Nações Unidas, do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, desde
por exemplo, agora mais recentemente, desde 2018, 2019, vejam as políticas em que o próprio presidente Zelensky é condenado por atacar as minorias russófonas no país, por censurar canais de expressão russa, e quer dizer, a língua russa, a maior parte dos ucranianos nem sequer fala ucraniano. É verdade. Isso é verdade. É uma língua que é menos falada, muito menos falada que o russo. E as duas podiam coexistiam. Mas há uma ala da população que não é só a língua, é todos os valores tradicionais e culturais que têm associados. E nós temos o presidente Zelensky a ser censurado nos anos 2020, 2021, por perseguir minorias. Portanto, isto é documental. Isto não é o Alexandre Guerreiro que é pago pelos russos, como muitos dizem, e que está a tentar convencer-nos disto. Não, vejam. E eu esforço-me sempre para dar essas bases. Mas o pessoal vai sempre dizer isto, e o pessoal diz sempre este argumento, que é, mas quem é que invade quem? Certo. Muito bem, muito bem. E é assim, eu vou dar a resposta que sempre dou. Se há uma invasão, o que importa não é necessariamente discutir se há uma invasão e uma ocupação. Isso, parece-me que alguém que negue isso, quer dizer, está a tentar, ou está cego e está tolo, ou então está a querer enganar as pessoas intencionalmente. A questão aqui é saber se existe uma base legal, ou aquilo que se chama em direito, uma causa de exclusão de ilicitude para aquela invasão ou para aquela ocupação. E se um país estiver a exercer aquilo que se chama o direito à legítima defesa, então esse país, para fazer cessar a ameaça, tem o direito a invadir e atacar na proporção daquilo que lhe permita defender-se. Exato, por isso é que o Putin dizia que ia desnazificar a Ucrânia. Sim. Ou seja, é essa narrativa que ele usa, não é? Essa é outra, que nós vamos ver ao Conselho de Direitos Humanos da Ucrânia, e nós vemos ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, e nós vemos os relatórios ao longo dos anos, sempre a denunciarem a preocupante presença de elementos ligados a grupos e movimentos neonazis naquele país e a perseguirem outras minorias. Portanto, isto está documentado pela ONU. Exato. Agora de repente já não existem nazis. Mas porque os neonazis, tipo, pronto, eu sei que quem contribuiu mais para o fim dos nazis foram os russos, não é? Foram os russos. Que as pessoas não têm essa noção, elas não sabem o sacrifício que os russos tiveram que fazer para... Nos filmes aparecem sempre os americanos, não é? Claro. E os americanos acho que entraram... Foram importantíssimos. Temos de frisar este lado. A Rússia ganhou porque os americanos davam-lhes recursos para eles ganharem, ou seja... Não foram assim tantos, mas acima de tudo porque conseguiam criar outra frente. A quantidade de maquinaria, caminhões, também aviões... está documentado, Miguel, que a única hipótese de os americanos fornecerem, houve essa intenção, houve até perante um discurso satírico do Stalin, essa comunicação de que se não fossem ele fez um discurso satírico quase em que porque as guerras são sempre económicas, não é? Ganha-se pela economia. Mas a esmagadora maioria de tudo aquilo que foi fornecido, que foi prometido, para já, nem sequer foi fornecido. E a esmagadora maioria do pouco que foi fornecido, como foi fornecido pelo lado oriental, não chegou a tempo. Não chegava a tempo, não chegava à frente, porque os russos, na altura em que foi negociado esse famoso Land and Lease, que muitos falam, na altura já estavam os soviéticos naquele lado daquela frente a ganhar ascendente sobre os nazis, já estavam a expulsar os nazis. Agora, nós temos de ser corretos com a história. Isso. Se os Estados Unidos e se os aliados não estivessem na frente ocidental, a União Soviética não teria conseguido ser vencedora, da mesma forma, sim, porque tínhamos dois a distrair um de cada lado. Isso. E isto é o pior que podia ter acontecido a Hitler, porque teve de se dobrar por duas frentes distintas. Exatamente. E relativamente ao Ocidente a mesma coisa, se não fossem os soviéticos a ganhar ascendente ali, sim. ia ser muito complicado. Nós éramos aliados. Primeiro fomos neutros. Exato, não estou a falar de Portugal, estou a falar do mundo ocidental. Sim. Ou seja, vamos imaginar, estávamos de certa forma o mundo ocidental, que foi quem ganhou a guerra, não é? O que eu quero dizer é, quando nós estamos, hoje identificámos-nos com o lado que ganhou, percebes o que eu quero dizer? É natural. E não só, repara, Miguel, nós tivemos... Quem ganhou escreve a história também, não é? E a influência cultural. Se nós passássemos desde pequeninos a ver programas, não digo dobrados, mas com legendas, mas programas russos, com legendas para português, se nós na escola nos habituássemos a ter aquilo, ou seja, eu não estou a criticar, estou só a dizer que é uma evidência quase natural. Nós sempre fomos por estarmos aqui onde estamos. A mais antiga aliança militar que existe é entre Portugal e o Reino Unido. Exato. Portanto, a língua inglesa sempre teve uma profunda influência cá, a língua francesa parcialmente. Portanto, é natural. Eu não estou a condenar isso, é uma coisa natural. Portanto, mas quem está do outro lado, a influência é a Rússia. Lógico. Portanto, nós temos de perceber que se calhar, talvez por isso, nos revejamos com mais facilidade no mundo ocidental do que propriamente noutras correntes. Exato. É mais a nossa região, mais estamos acostumados. Tal. Mas então, falando nestas coisas complicadas que as pessoas odeiam, que é
as pessoas querem simplificar isto e a história que eu vejo é a Rússia invadiu a Ucrânia tem que ganhar, ponto final. Ou seja, custo custar. E o que é custo custar? Primeiro tens que me dizer o que é. O que é esta coisa do custo custar? Eu não sei se quero que os meus filhos vão para a guerra, não sei se vamos lá ver o que é custo custar. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Mas tocaste num ponto importantíssimo. Porque lá está, eu acho que a pergunta também tem de ser muito por aí. O que é o custo custar? Pois. O que é que isso quer dizer? Isto vai acabar em negociação, não tenho certeza absoluta. Eu também quero acreditar ou isso, que sim. ou na destruição mútua, não é? Nem que seja a capitulação como forma de negociação. Exato. Mas no fim vai acabar sempre em negociação, como acabou a Segunda Guerra Mundial também. Claro, tal e qual, não é? tal e qual. Apesar de o outro lado ter muito menos edges para negociar, acaba sempre uma negociação. Não é? Claro. Portanto, a questão é, eu lembro-me de ver vídeos do YouTube que fui buscar a posterior de geopolíticos, especialistas de geopolítica que eu sigo, a dizerem justamente isso que tu disseste. A Rússia, vocês estão a puxar a Rússia para uma guerra. Vocês estão a puxar a Rússia para uma guerra. Estamos a falar de pessoas muito conhecidas e podem pesquisar no YouTube. Influentes. Eles não apareceram por causa desse vídeo, eles eram super conhecidos antes e falavam nestes temas, mas pronto, aconteceu o que aconteceu. Eu não estou a dizer que há inocentes, porque aqui na geopolítica nunca há inocentes, nem de um lado, nem do outro. Nunca, claro. Eu só prefiro estimular o ceticismo de forma a que as pessoas procurem a paz. Esse é o meu objetivo. Porque quando temos uma visão a preto e branco de um conflito, nós ficamos de um lado e então o conflito tende a não acabar porque um lado, e tende até a escalar, não é? Quer dizer, eu acho que tem razão e o outro lado diz, mas eu acho que tem razão, não é? Claro. Percebes que é um bocado o que está a acontecer e eu fiquei muito, muito preocupado, Alexandre. Sabes quando? Quando eu vi a tirarem os negócios da Rússia e quando eu vi congelarem os recursos que a Rússia tinha de dólares e euros, e acho que isso é uma vergonha muito grande. Eu vou dizer porque só há guerra se não houver negócio. Exato. Percebes? Exato. E quando eu vejo a retirarem tudo, percebes? Eu sinto muito que estão-se a preparar para fazer disto mais guerra. Porque senão, para que perder aquele dinheiro? Chevron, McDonald's, tanta coisa que foi, não é? Tal e qual. Ou seja, e isso entristece-me e preocupa-me, que é, para onde é que nós vamos? Isso é a minha... E posso dizer outra coisa, Miguel, porque tu tocaste num ponto muito importante. Isso na altura foi parte de uma estratégia para fragilizar a Rússia. Eu estive na Rússia pela última vez no final de fevereiro deste ano e eu pude ver o que é essa Rússia após essas sanções. Posso-te dizer que o McDonald's não morreu. Sim, esse tipo de negócios eu todos. tenho visto no YouTube. E pelo contrário, eles começaram a ganhar mais autossuficiência e a deixar de depender menos. E o pior que pode acontecer a quem quer castigar ou punir alguém desta forma é que esse país se torne autossuficiente, porque deixa de precisar de aceitar os termos que vêm do outro lado para poder manter-se. Por isso é que eu não gostei dessa separação. Pois. Porque o business tem que funcionar. Porque o business é que vai fazer a paz. Claro. Sabes? De uma forma ou de outra. E mesmo o que aconteceu ao Gulfstream, não é? Sim. Ou seja, quem é que fez aquilo? Não é? Uma vez mais é suspeitas. Suspeitas, uma vez mais nós temos de ter uma opinião que não pode ser concreta, a menos ninguém que o saiba, que ninguém sabe. Exato. Mas a menos que o saiba, aí posso dizer, foi este. Mas na tua opinião, quem é que achas que tem mais probabilidade de ter feito aquilo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham interesse nisso, em cortar e garantir que a Alemanha e que a Europa iriam depender o menos possível, fosse no presente ou fosse no futuro, da Rússia em termos energéticos. Eu também acho que uma Eurasia é a única coisa que pode fazer frente a uns Estados Unidos, na minha opinião. E eu não estou a dizer que foram os Estados Unidos, que eu não posso dizer que eu adoro os Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos, eu adoro-vos, só para avisar que aqui o Guru gosta da América. Mas percebo o raciocínio de que como imperialista, e acho que os Estados Unidos devem manter o seu império, devem tentar promover a paz, e apesar de acho que eles estão a tirar o pé e que se vai produzir muita destruição no mundo, se calhar por causa de recursos, por causa, eu tenho uma tese, não sei se até posso te transmitir a minha tese. Gosto muito desta cena de geopolítica e de economia, porque como é que o mundo rola, e então pronto, isto eu vejo que começa o conflito na Rússia, e eu tento sempre perceber, isto vai ver o que é que vai haver, inflação, deflação, como é que os sistemas económicos vão funcionar, assim que mais. Depois o que é que começo a sentir? Começo a sentir uma guerra que já começou em 2019, uma guerra comercial com a China. E o argumento na altura, em 2019, 2020, seria do tipo,
alguém meteu na cabeça dos Estados Unidos que a China é um país grande. E eles, os políticos, agora têm que reagir só para fazer de conta, porque não há nenhuma razão para fazer isto. Ou seja, o domínio da América em quase tudo ainda é muito grande, muito grande. E não vamos falar do domínio militar e todas estas coisas e os seus aliados, então a coisa fica mesmo estúpida. E depois o tempo vai passando. E depois dizem, depois agora não se pode vender chips. Fogo. Isto é mandar um país para a Idade das Trevas. Isto é uma maluqueira. Porquê que estão a fazer isto? Eu nunca percebia. Até que veio o AI. E eu disse, será não? As organizações de informação americanas foram os primeiros a receber um telefonema da OpenAI a dizer, venham ver isto. Não é? Pois. Muito antes nós temos acesso. Pois. Não é? Alguém ligou aos gabinetes de informações e disse, pessoal, vocês têm que ver isto, porque isto aqui é uma cena nova. Claro. E alguém foi e disse, ok, daqui a X anos vais publicar que aconteceu isto, não sei o que mais, vai mostrar. Mas já começam a preparar o mundo e o seu domínio, é a minha opinião, para como é que eu consigo ganhar tempo para conseguir usar esta tecnologia e ficar à frente de toda a gente antes que esta tecnologia destabilize, digamos, a geopolítica e a organização, não sei como é que se diz, ou a ordem mundial. Sim, a ordem mundial, sim. Vamos chamar assim. Sim. E porque mesmo estas coisas dos drones e tudo, isto é complicado. Porque isto muda fundamentalmente a guerra. A guerra... Até a nível de dimensão dos drones, que, como sabes, há 10, 15 anos tinham a dimensão pouco menor do que um avião. Exato. E que hoje conseguimos ter drones quase... E drones a destruir navios, que é uma coisa incrível. Tipo, um navio que custa, sei lá, 500 milhões leva com uma máquina de 500 mil euros e vai abaixo. Tipo, e às vezes nem tanto, às vezes nem custa tanto. Às vezes nem custa tanto. E a América deve estar a olhar para isto tudo e dizer como é que nós conseguimos ganhar o edge outra vez e continuar a ser... Eu presumo, se fosse americano, eu fazia justamente o que eles estão a fazer. Claro, eu completamente. Se eu e fosse usar a mesma contente. conflitos, ou entretenham-se com uma guerra, que eu vou aqui fazer as minhas cenas. Vou ganhar vantagem, vou ganhar para o futuro acontecer o que acontecer, já estou Exato. seguro. Conflitos, que eu estou aqui a organizar as cenas. Não é? Claro. Portanto, esta história de somos uma sociedade mundial, isso é mais uma evidência de que não é bem assim. Já na altura, por exemplo, quando era da altura da Troika aqui em Portugal, e as pessoas falavam, mas Angela Merkel também era outra personalidade diabolizada. Eu dizia várias vezes, eu se fosse alemão, era este tipo de líder que eu queria ter à frente do meu país, porque é este líder que me consegue pôr à frente e consegue reduzir essa dependência e consegue me pôr num patamar em que, caso exista alguma desordem dentro desta ordem, eu não fico em desvantagem, eu não vou ficar inseguro. Portanto, e era muito importante, isto para ir ao encontro daquele teu argumento, que sem sombra de dúvida. Achas que sim? Sem dúvida, sim, acredito que sim, que faça parte disso. Mas sabes como é que os russos estão a responder a isso? Agora já não dependem dos chips que importam mesmo da China. Agora já estão a conseguir dar vazão eles próprios para terem também nisso autossuficiência. Mas eles conseguem fazer estes chips de última geração? Não todos. Não conseguem, os mais pequeninhos não. Estão a tentar evoluir. A China também está. Mas havia muitas... Claro. Mas é isto que provoca. É os países querem ser autossuficientes para depois não serem apanhados na curva. Será que eles vão conseguir? Eu acho que eles outros conseguiram, eles também vão conseguir. Mais tarde ou mais cedo. Pelo menos um ano, mais 2 anos, mais 3 anos. Mas o pessoal vai acabar por conseguir fazer estes chips com... É aí que os Estados Unidos já têm... Mas como estão muito à frente, já estão... Os Estados Unidos já estão... Tem de continuar. Países destes nunca podem parar de tentar inovar. Nunca. É como as grandes empresas. O dia em que, por exemplo, que a tua empresa estagnar, esquece. É o início da morte. É o início do fim. O dia que deixar de ter lucro é o início do fim. Exato. Porque só produz inovação quando tens lucro. Não é só investe no futuro quando tens lucro, ou seja, é um processo. Por isso é que tu vês os sistemas comunistas a degenerarem ao longo dos anos, devagarinho. É sempre aquele ramo-ramo. E aquilo vai degenerando. Ainda hoje houve um fenómeno qualquer que aconteceu. O diretor-geral ligou-me a dizer: Miguel, consegui aqui uma cena qualquer e espetacular, vamos para o X. Eu fogo, meu. E que nem fomos nós que fizemos. Ou seja, encontramos parceiros que conseguem fornecer serviços mais baratos. E eu digo: fogo, a atividade privada é uma coisa inacreditável. É verdade. Tipo, nós nem precisamos fazer nada para usufruir. Tipo, é verdade. É tanta gente a fazer tantas coisas e a competir, é tanto a competir, porque se não houvesse concorrência não há. Por isso é que eu adoro concorrência. E mesmo esta concorrência do mundo, eu adoro. A última coisa que eu quero é. Eu lido bem com o império, tudo bem. Mas tem que haver concorrência. Porque senão, daqui a bocado isto fica um governo mundial e vamos todos. E é o princípio da estagnação outra vez. É o princípio do fim.
É o princípio Porque do fim. depois é sistemas autoritários e depois ninguém. Não é? Eu gosto de concorrência. Claro que não gosto de guerra, porque acho que é absolutamente desnecessário, não é? Ou seja, isto andamos a desfazer membros e matar pessoas, não tem lógica nenhuma, não é? Isso esquece. E pronto, ainda fazemos esta forma de conflito medieval. Não é? Nós sabíamos era melhor pôr 2 pessoas num ringue, não é? Sim, um pouco como o Elon Musk e o Zuckerberg chegaram a falar. Aliás, havia batalhas no tempos antigos que eram resolvidas assim. Para o pessoal não morrer todo, vinham 2, escolhias o melhor e quem ganhasse ganhava a guerra. Quem ia para a frente nas guerras eram os reis não ficavam nos bastidores. Tu conseguias apanhar o rei, logo por ali ganhavas uma vantagem. O rei caía, ganhámos a guerra. Exato. E Portanto, não é preciso morrer toda a gente. Portanto, o rei vai pensar 4 ou 5 vezes antes de mandar alguém para a guerra. Exato. Eu acho que isso era, pronto, isto já vem desde o princípio do século passado, quando começaram as primeiras guerras mundiais. Há teorias muito interessantes sobre este fenómeno que dizem que tem a ver com a centralização dos recursos, a capacidade do governo de coletar, tem muito dinheiro, consegue ir para a guerra, não é? Porque são meia dúzia de pessoas a decidir que vamos para a guerra, não é? Olha, a Primeira Guerra Mundial, é muito curioso que nós sabemos qual foi o evento que explotou a Primeira Guerra Mundial. Exato. Mas a motivação por trás de tudo aquilo que aconteceu é que é muito interessante. É que na altura a Alemanha, que num prazo de 30 anos mais ou menos, conseguiu passar de um país de camponeses praticamente para um país alto com uma indústria ultra desenvolvida nas mais variadas matérias, já era um país tão rico, que já estava a tentar construir um caminho de ferro entre a Alemanha e o Iraque. Que iria permitir, garantir com que passasse até pelo Império Otomano, por um conjunto de outros países completamente que nada tinham a ver com o Ocidente, e que isto foi percepcionado pelo Ocidente como sendo uma ameaça ao equilíbrio global que havia, porque a Alemanha já tinha posições e participações em empresas inglesas, francesas e por aí fora. Já estavam com domínio total. Isso. Se eles fizessem e concretizassem esse plano, então aí, a nível comercial, Era uma eles hegemonia. Exatamente. E foi isso que se Porque assim, pretendeu uma evitar. pessoa assim, vai ler a história e diz assim: foi o príncipe, foi quem foi assassinado. Franz Ferdinand, o arquiduque. O arquiduque foi assassinado de bom tiro, começou a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, calma, tipo, as merdas não funcionam assim, tipo, Pois. vamos lá, não é? Mas é isto que ensinam na escola. Pois, Estás a perceber? pois. Ou seja, é muito bazaroco, de certa Foi forma. o acontecimento deu tiro de partida, mas quer dizer, mas isto é Sim, como sim. tudo, mas o que é que Há um levou a ponto que de isso partida, fosse mas existe muito uma narrativa por trás, existe uma Faz história com por que isso trás. seja suficiente. Claro que ele é só um argumento, um argumento para começar então o conflito, na realidade. Até porque é curioso, porque depois na altura fizeram uma investigação e perceberam que quem estava a ser acusado tinham sido na altura os independentistas bósnios, salvo erro, e quiseram à força que fossem eles a assumir essa responsabilidade. E depois, afinal, a conclusão do inquérito veio determinar que afinal não tinha sido ninguém ligado à Jugoslávia, não é? E mesmo assim obrigaram-nos a reconhecer que tinham culpa. Para quê? Para depois justificar o início da Primeira Guerra Mundial. Exato. Portanto, mas isto acontece em muitos conflitos, por exemplo, na implantação por exemplo, da República em França. A história está mal contada. Eu, quando vou ver tipo historiadores, especialistas, não foi nada disto que eu aprendi na escola. Tipo, não tem nada a ver. Vocês, tipo, não sei. E mesmo em termos de muitas coisas que estão nos livros, quem é que faz os livros? pois, exato. É tipo, está mal feito. Tipo, sou sincero. Mas pronto, nós temos este conflito agora. E eu sou sincero, quando para as coisas nem me interessa. Por exemplo, como é que eu resolvo conflitos, não é? Como deves imaginar, eu fiz uma empresa grande, 2.000 funcionários, sempre tivemos muitos conflitos há pessoas, há conflitos entre fornecedores, há conflitos entre parceiros, há conflitos entre funcionários, há tudo. E eu vejo que quando as pessoas se sentam é sempre para falar no passado. Elas querem dizer, mas a culpa foi tu, porque fizeste isto, e não sei o que mais, e tu fizeste isto. Eu digo assim, pessoal, não me interessa o passado. A mim interessa é como é que nós resolvemos isto, como é que vamos para o futuro. Claro. Não é? É a única coisa que me interessa. Claro. Não é? E aqui, aconteceu agora. E aqui aconteceu. Temos este conflito. É uma miséria. Já morreram se calhar 100.000 pessoas ou mais. Não é? Há quem diga 100.000, há quem diga 500.000. Sabes que isto aqui na guerra é a primeira coisa a morrer. Como é que se diz? É verdade. É verdade, não verdade. É? A primeira coisa a morrer. Nós agora já temos uma coisa contra os russos. Os russos já devem ter uma coisa contra os ocidentais. Não é? Tipo, começam as culturas a partirem-se, infelizmente, não é? Portanto, a questão é: tu vês alguma forma de
de resolver este conflito? O que é que tu vês a acontecer nos próximos anos? Olha, eu tenho dificuldades em distinguir aquilo que eu queria que acontecesse e aquilo que efetivamente vai acontecer. Sim, eu acho que vamos falar sobre o que é que tu achas que tem mais probabilidade de acontecer. O que eu acho que tem mais probabilidade de acontecer é que os Porque Estados assim, Unidos... o que toda a gente queria que acontecesse é que acabasse a guerra. Claro, e ontem E já acabou. 10 mortos já é muita gente a morrer gente. e toda a gente está de acordo quanto a isto. Não é? Agora, mas o que é que achas mais provável? O Ocidente vai ter de acabar por aceitar, a menos que aconteça alguma coisa de sobrenatural que pode acontecer, com base na forma como as coisas têm evoluído até ao presente momento. O que eu acho que é o cenário mais provável de acontecer. Mas o que é que tem evoluído? O que tem Ou evoluído. seja, porque a nossa narrativa que temos aqui, como eu vejo todos os dias, é que a Ucrânia está a partir tudo. Está a ganhar a guerra e é uma coisa incrível. A Ucrânia está a partir tudo dentro da área que controla, portanto, dentro daquilo que controla está a partir os próprios ucranianos, está a partir as finanças ucranianas, a demografia ucraniana, portanto, nesse aspecto está a partir tudo e agora também está a partir os nossos cofres do Estado. Mas a Ucrânia não está a ganhar a guerra, é isso? A Ucrânia não está a ganhar nada. A Rússia é, neste momento, quem controla totalmente os acontecimentos e consegue decidir de que forma é que o tempo vai ser utilizado em seu favor. Ou seja, domina o terreno. Domina o terreno e domina os acontecimentos. Domina os O Ocidente neste Mas momento aquelas é armas reativo. todas. Aquelas armas todas não precisam de ser utilizadas já. Putin neste momento e o Kremlin estão totalmente confortáveis com aquilo que está acontecendo no terreno. A questão é, eu sempre vi eles no princípio da guerra a mandarem aquela sucata toda. Porquê que eles mandaram a sucata toda à frente? Estás a falar de nós ou dos russos? Dos russos. Pois, porque nós também fizemos a Nós mesma também coisa. fizemos a mesma coisa, não é? Mas se calhar a guerra começa assim, olha, vamos começar a guerra, manda a sucata. Sim, e depois começa, ajuda um pouco, como é que eu te dizer isto? Parece uma forma muito simplista de ver as coisas. Vamos limpar os armazéns primeiro, para poder renovar e para poder pôr as armas coisas. que já estão a ficar com desatualizadas, vai balas antigas, não é? Tudo isso já vais está fora de mandando. prazo. E como causa sempre estrago. Ajuda. Sempre, não é? Portanto, nem que seja a ganhar tempo. E ambos os lados fizeram isto. Ambos os lados Sucata fizeram. para a guerra. Até Portugal e tudo, mandámos para lá Havia uns que não helicópteros que não funcionavam. Eu vi, ou seja, para resolver o problema dos Kamov, enviaram os Kamov. Mas eu estou a imaginar os ucranianos a receber os Kamov. O que é isto? E mandámos um qualquer de 1930, uma coisa assim do género, um carro. Os gajos da sucata da Ucrânia que devem estar a fazer negócio, não é? Assim, as sucateiras. Aquilo deve estar Essas ganham sempre, essas estão sempre a ganhar. Mas aqui do lado russo, quer dizer, o lado russo, basicamente, aquilo que depois já fazendo é, à medida que veja que as suas necessidades precisam de armas mais sofisticadas, vai utilizando. Exato. E os russos, vai gerindo. E um dos males de nós estarmos a ter os meios de comunicação social russos totalmente censurados aqui é esse. Eu ainda consigo ter acesso a meios de comunicação russos pelo YouTube. Sim, e pelo Odyssey, também há um conjunto de outros meios. O Odyssey que é aquele YouTube descentralizado, não é? Exatamente, tem de ser assim. Quem é que financia Rumble. aquilo, sabes? O Rumble, pelo menos, os russos estão lá associados. O Odyssey, eu diria que deve ser também alguma coisa assim ligada. Porque aquilo é caro, sabes? Sim, alguém tem que pagar aquilo. Manter aquilo, e os chineses também devem ter algum interesse, porque são sempre mais alternativos de conseguir garantir que aquilo está registado, não digo em Gibraltar, mas num paraíso fiscal qualquer de qualquer sítio, e assim ninguém chega lá. Mas por aí nós conseguimos isso, pela IPTV também, é possível. As transações é que ficam mais complicadas, mas posso dizer que a nível de exportações... Podemos visitar a Rússia, fazer turismo? Facilmente. Tipo, E aconselho. Temos algum problema? Não tem qualquer tipo de problema, porque aqui o Consulado da Rússia emite vistos para portugueses, da mesma forma. Depois que quiser entrar nos Estados Unidos, se calhar ainda vão perguntar, o que é que andaste a fazer na Rússia, pá? É assim, tanto quanto eu sei, não vais ter esse tipo de problemas, a menos que tu comeces a fazer declarações públicas de amor ao Kremlin. Não, tenho amor aos Estados Unidos. Aviso já, russos, eu gosto muito de vocês, mas eu gosto mais dos americanos. Eu, por exemplo, confesso-te que já pensei, por pressão até da família, em ir lá várias vezes, mas penso 100 vezes antes de ir lá, porque eu não sei como é que isto é percepcionado, percebes? É que para mim não tem mal nenhum. Mas não sabemos como é que é processionado. Mas tu estás a dizer, em ir à Rússia ou ir aos Estados Unidos? Não, ir aos Estados Unidos, não tem qualquer problema ir à Rússia. Okay. Nenhum. E pode ser percepcionado, achas que ir aos Estados Unidos, eles podem olhar? Acho que sim. E podem, na realidade, podem. Sim. Como de alguma forma, e depois das notícias que saíram, muitas delas caluniosas a meu respeito, as pessoas assumirem que eu vou praticar algum ato de espionagem. Quer dizer, isto dos Estados Unidos também compreendem esta mentalidade. Claro que é excessiva para quem está aqui em Portugal. Claro. Agora, eu vou querer correr o risco? Não. Pois, não quer dizer, se tu fores à embaixada americana e dizes eu quero um visto B1, quero visitar os Estados Unidos, eu estive na Rússia porque eu tenho clientes russos e não sei o que mais, se explica... Vão compreender isso.
Pois, podem não compreender, mas se eles compreenderem, derem-te o visto, significa que, ok. Significa Também que posso não... entrar, mas não significa que posso sair. Eu acho que pode ser. Eu acho que não há. Eu quero acreditar se eles que deixam entrar. Não, os Estados Unidos é um país que, se virem que tu estás a fazer as neiras, de certeza que te vão fazer a folha. Isso, não, isso sem dúvida. Isso sem já dúvida. sabemos como é que é. Agora, pronto, mas tu tens realmente razão. Como é que se vai percepcionar isto? Como é que se. Como é que isto é percepcionado do outro lado? Ou seja, é sempre um risco. Muitas vezes eu gostava, por exemplo, de visitar o Irão e eu não vou por causa disso. Porque assim. Porque depois para entrar nos Estados Unidos podem-me. Não tens problema nenhum se tu fores em turismo e se fizeres negócio, depende como faças, por causa Negócio das não sanções, podes, isso não podes, isso não fazer. podes, isso não podes. É, Exato, o Irão não dá para dar. Nem através de outras empresas, porque as sanções secundárias Não também se pode haver aplicam. a relação. Mas podes ir em turismo. E aconselho-te, porque conheço o Irão e Eu sei que posso ir, aconselho. tenho colegas que foram, mas eu vou muitas vezes aos Estados Unidos, passo muito tempo nos Estados Unidos e então prefiro, como tu, dizer assim: olha, vamos deixar o Irão de lado. Exato, vamos deixar as coisas Eu não sei como é que eles vão assim. percepcionar isto. Pois. E basicamente Eu uma vez tive de ir, depois de ter ido ao Irão e recebi o visto dos Estados Unidos, mas tive de ir aqui Tiveste que ir à à embaixada explicar. dar explicações e Foi o que fez o meu colega. fui fazer turismo e fui fazer turismo. Exato. Portanto, eles aceitaram bem, não houve cá nada de género. Mas isto para te dizer que podes ir à Rússia. Aconselho vivamente as pessoas a irem à Rússia e até aconselho as pessoas a tentarem conhecer mais do que Moscovo. E para as pessoas terem noção de como Putin de facto é tão bem aceito e tão acarinhado pela população na Rússia e é tão bem acolhido e é reconhecido o mérito, eu vou dar aqui 2 indicadores que são das Nações Unidas 2022. Foi feito pela United Nations Habitat. Aquilo que fez foi um estudo às metrópoles, às 50 maiores metrópoles do mundo inteiro e avaliação à qualidade de vida. A metrópole com maiores infraestruturas, a cidade, Moscovo. Mais do que Tóquio, mais do que Nova Iorque. Tinha essa impressão. Esse ranking é público. Custo, qualidade, ou seja, em termos de qualidade de vida que tu tens, Eles vendem bué de petróleo, isso é verdade. Eles têm que ter dinheiro, cara. mas pela primeira vez, graças às sanções, posso dizer uma coisa, pela primeira vez, graças às sanções, no ano passado, o petróleo teve impacto em cerca de 1/3 apenas do orçamento. Já não dependem do petróleo. Mas então dependem de quê? Serviços, agricultura, todo o tipo de outros, todo o tipo de outras Mas áreas isso é as questões internas, não é? Mas para exportar, só exportam matérias-primas ou também exportam armas, armamento? Armas, armamento, a nível de serviços, tecnologia, os russos são muito bons a nível informático. Okay. A nível de engenharia informática são francamente bons. Aliás, e piratarias e tudo, que nós falamos de hackers, que aqui são muito bons. Nós sabemos que eles sacam aí, os russos são lixados. Mas diz-me uma coisa, as pessoas vão sempre fazer este comentário que é, tu disseste, eles adoram Putin, mas isto é como adorar Salazar, aquilo é uma ditadura, aquilo é tudo controlado. Não é verdade. Achas que não é verdade? Não é verdade. Olha, digo-te uma coisa. Nós percebemos logo isso, por exemplo, vamos a livrarias, vamos circular pelas ruas, vamos ver que tipo de propaganda é que existe. Isso. Tu não vês Putin em lado nenhum. Não se vê Putin nos quadros? Não, só nas organizações, instituições atenção. oficiais. Instituições oficiais. Sim, como se vê nos Estados Unidos Mas também. não vais à por exemplo, escola e não tens uma fotografia. Ou nas casas das pessoas. Só se a pessoa quiser. Pois. Mas tu não vais a uma empresa, tu não vais a um espaço de serviços, tu não vês Putin presente. Não há uma biografia oficial de Putin ou uma biografia oficial do primeiro-ministro. Isto não existe. Não existe o culto da personalidade. Mas este culto, eu já vi muitos países com o culto da personalidade. Muitos. Mas bandeiras, há muitas bandeiras na rua? Depende. Quando são épocas festivas, vês. Só em épocas Como, festivas, por exemplo, o dia da Na vitória. Turquia, assim, bandeiras por todo lado. Acho que vês mais até na Turquia do que na Rússia. Ok. Na Rússia vês em dias festivos. Caso contrário, simples. Tu ficas, sabes, a sensação de que um conjunto de ideias que eu tinha acerca de uma cidade e de um país. Sem dúvida, e eu já não faço ideias. Eu, quando vou ver um país, não faço ideias. Mas tens sempre. Mas eu faço um esforço para não fazer porque já sei que vai ser completamente diferente. As pessoas que vão lá, Miguel, quando visitamos os sítios, ficamos com uma percepção completamente diferente da realidade. Que imaginámos, o que nos colocaram, não tem nada a ver. E é curioso, muito curioso. Eu posso dizer, por exemplo, que se as pessoas forem lá está, nas celebrações do Dia da Vitória, quer dizer, vão ver bandeiras por todo lado, mas mesmo assim não vão ver Putin. Vão ver a homenagem àqueles que pereceram na Segunda Guerra Mundial. É muito interessante. Não se apercebem, eu desafio qualquer um a mostrar-me como existe culto da personalidade. Agora, claro que Putin aparece. Sim, mas Putin é notícia porque é presidente, não é? Exato, mas já estão muito tempo no poder. Putin e o best friend já estão lá. Exatamente. Sim, já fez. Portanto, ele chegou lá em 99. Estamos a falar de mais ou menos 25 anos. Mas essa cena da infraestrutura... 25 anos, sim. Mas essa cena da infraestrutura eu vou estudar, porque eu sempre fiz as contas e sempre puseram na cabeça que são os oligarcas russos que comem tudo.
Foi como puseram. É o oligarca. E é isso que eu tenho na cabeça. Mas eu vou agora fazer contas. Quanto é que eles faturam em termos de exportação? E vou fazer essa conta e vou dizer, mas isto quanto é que dá para cada oligarca? Porque se eles exportam 5 milhões de barris por dia, de certeza que os oligarcas estão a ficar com uma fração muito, muito pequena disto tudo. Eu tenho que fazer contas. Mas depois vou fazer contas e vou racionalizar esse processo. Eu posso dizer, Miguel, que tu, se fosses russo, esta hora com o teu perfil e com a empresa que tens, tu serias um oligarca. Seria um oligarca? Eu acho que já sou um oligarca. Um oligarca português. Exato, ou seja, eu acho que Mike Billions. Toda a gente que produz riqueza e que existe a generalização. Agora, para mim, oligarquia é o empresário que consegue influenciar decisões do poder político. Exato. A definição é essa. Mas já se calhou, já se chegou à generalização de que todo aquele que é endinheirado é um oligarca. Pois, exatamente. Mas por exemplo, aquele mais rico da Rússia que morreu, há sempre essas histórias, não é? Preciso que eu quero dizer. Há várias, mas foi preso, foi... O Abramovich, por exemplo. O Abramovich, ele tornou-se oligarca foi durante o Yeltsin, não foi durante o Putin. Exato. E eles têm aqueles barcos grandes aqui para ter muito capital fora da Rússia, não? Gostam de ostentar. Gostam Todos muito os barcos mostrar. grandes são de países árabes ou russos? Exato. Nem os americanos nem os europeus têm barcos grandes. Já é a mentalidade, já faz parte da cultura. Eles gostam de ostentar, é como a questão muitas vezes das marcas. E quando As se marcas visita não gostam de coisas dos russos é tudo muito, sei lá, mármore preta, é tipo cenas vermelhas, tipo assim muito... É o luxo do luxo. Mas assim uma exuberância um bocado, estás a ver? É cultural, aí é cultural e é natural. Muita mármore... Tipo, é verdade. Muito brilhante, cristais, cores estranhas, tipo purple, e assim, em sítios em que normalmente não punhas uma parede de um quarto todo. E nos barcos tu vês isso, nos iates. Eu entro nos barcos, eu entro numa casa russa e digo logo que esta é de um russo. E o pessoal diz, é verdade, ou um ucraniano, são muito parecidos. Exatamente. É a mentalidade. Aí já acho que é uma questão cultural. Gostam de mostrar que. Sim. São ambientes estéticos diferentes que gostam. Portanto, tu estavas a falar então de... Há muita gente que concorda, que não discorda da cena da Rússia. Quais são os argumentos principais que pessoas que deixaram de estar na Rússia, deves ter clientes que estão nessa situação, que saíram da Rússia porque não gostam do Putin, não é? Porque não gostam do Putin. Sim, tenho vários porque gostaram, uns porque acreditam que de facto aquilo era apenas para uma elite é que controla e independentemente da motivação do que é que leva a pessoa a pensar aquilo, outros porque se revêem, por exemplo, mais nos valores e na forma de estar ocidental. Por exemplo, eu elogio bastante os Estados Unidos. Vou dizer, eu acho os Estados Unidos, e por exemplo aquilo que estavas a falar há pouco, da questão da inovação, eu acho que nisso os Estados Unidos dão 20-0 a qualquer país da União Europeia. Completamente. Aliás, isso é um facto, isso não é uma opinião. Isso é um facto e é uma virtude, mas há quem não reconheça isso e que, pronto. Só portanto, não reconhece se foste ao top, porque, repara, mostra-me as empresas grandes europeias nos últimos 20 anos. Esquece. Eles dão 100-0 a qualquer um nesse aspecto, ou seja, não é tu só podes a Europa, cultivar também a China, a toda a gente. A todos. Sim, eu digo aqui porque nós aqui achamos que eu já estou a retirar a Rússia e a China da equação. Sim, mas o mais preocupante da Europa é que hoje a competição não vem só dos Estados Unidos. Claro. Vem da Rússia, vem da China, vem isto e vem do Sudeste Asiático. Muito. Tipo, tu hoje vais ao Vietnã e tu passas-te. Tu dizes, fogo, estes gajos já vivem assim. É verdade. Tipo, nós temos aquela ideia de, estás a perceber? É verdade. Cuidado, isso. É verdade. E eu acho que há uma probabilidade muito grande da Europa ser comprimida no meio de todos estes poderes globais. É um pouco. Não é? Fica um bocado receoso. Eu acompanho-te nisso. Mas olha que os Estados Unidos, eu volto a dizer, é aquele tipo de país, para já tem uma grande vantagem que é o facto de ser grande. Se fosse pequeno, eu dificilmente funcionaria assim. Basta olhar para Portugal. Portugal, muitos problemas, é ser um país pequeno territorialmente. E qualquer semente que tu deites ao chão, há uma probabilidade muito grande de germinar e de dar ali um fruto. Que é um sistema feito para aquilo. Nós temos de reconhecer a virtude de uma sociedade destas, não é? Portanto, nós devíamos aprender e copiar. Exato. Copiar o melhor de todos. Devíamos assim ser um bocadinho como os japoneses em termos de organização e educação, não é? Devíamos, se calhar, ser assim mais malucos, empreendedores e mais liberdade económica, se calhar como os Estados Unidos, como a Suíça. Tal e qual. Não é? Ou seja, mas pronto, cada um faz à sua maneira, não é? Portanto, então estava aqui a pôr o contexto e a dar-te aqui alguns argumentos do contra, porque já vi que tu tens um afeto pela Rússia também. Sim. Eu não tenho essa experiência que eu não lido, não conheço. Infelizmente, porque eu gostava de conhecer todos os países profundamente, mas a vida não permite.
E tem que se gastar tempo também, não é? Conhecer pessoas, preciso. falar com pessoas, tipo, está muito trabalho. É a percepção do país, da não é só ir lá e mentalidade. tirar uma fotografia na Praça Vermelha, não é? Não é para nada, isso aí está certo. Portanto, e então já com este conceito estabilizado, tu dizes que a Rússia, o Ocidente está em modo reativo, Sim. não tem o controle da situação, Sim. é a tua opinião. É a minha opinião. Portanto, o que é que achas, como é que vão, dentro de normalidade, o que é que aconteceria agora? Mais tarde ou mais cedo, o Ocidente vai ter de reconhecer que a Rússia, de facto, se vitoriosa na sua estratégia. O que é a Rússia ser vitoriosa? É, desde logo, manter os territórios que já tem Okay. e depois ser dadas as garantias que a Rússia quer. Mas, por exemplo, acha que a Rússia quer Odessa, quer o porto de águas profundas de Odessa, quer cortar a Ucrânia do acesso ao mar? Do acesso ao mar? Sim. Existe esse mais objetivo? a Transnistria, em termos Ou estratégicos. seja, ligar a Transnistria que fica na Moldávia, para quem não está tão familiarizado, e que é tem também lá um cerca esclavo de 3 mil soldados russos, não é? Exatamente, e que está ali há 30 anos. Naquilo Naquilo vai, não vai, não é? Está ali a marinar há 30 anos. E tu achas que a Rússia quer isso? Sim, quer isso, mas não é por uma questão de ambição territorial. É porque, do ponto de vista estratégico, Sim, é muito interessante. confere-lhe uma vantagem Muito grande. Muito grande. Pô, aquilo é como água no deserto, de ficar com aquele porto de Odessa, não é? Claro. Controlar aquela área toda, quer dizer, logo a Ucrânia, logo ali fica muito mais triangulada. Exato. Nesse aspecto, e ao mesmo tempo, ou seja, o que quer dizer que a Ucrânia vai ter a Ucrânia que sobrar deste conflito, seja ela qual for, vai ter de pensar 20, 30 vezes antes de voltar a tomar decisão, porque esta é outra coisa que as pessoas me dizem. A Ucrânia é um Estado soberano, tem o direito de ter lá ogivas nucleares. É assim, a Ucrânia é um Estado soberano nos mesmos termos da Rússia. Mas a soberania absoluta, o último que a defendeu chamava-se Adolf Hitler, que era que ninguém tinha nada a ver com as decisões soberanas que o país tomava. A Ucrânia é livre de tomar decisões soberanas, nos mesmos termos que a Rússia, a partir do momento em que não colocar em risco, ainda que aparente, a existência da Rússia. Aí acabou-se a soberania da Ucrânia. Acabou-se a soberania da Ucrânia, porque a Rússia tem que necessariamente reagir. É isso que estás a dizer. Para garantir que de hoje para amanhã não vai ser surpreendida com uma ameaça à sua existência. Este conflito tem que aprofundar esta dinâmica mundial este país começa a ter aquele determinado poder, então tenho que reagir e tenho que fazer qualquer coisa. Estás a perceber o que eu quero dizer? Eu nem consigo explicar por palavras esta dinâmica de poder. Eu acho que tenho que traduzir isto do tipo de meu vizinho que comprou uma caçadeira, eu não estou muito feliz. Olha, é um exemplo feliz, o que tu estás a dar agora. O meu vizinho tem direito a ter uma arma, de acordo com a lei, se tirar a licença e tudo mais, tem. O meu vizinho tem o direito, sempre que eu vou entrar na minha casa, a mostrar a arma, mesmo que não aponte para mim, mas a mostrar que tem uma arma. Não tem esse direito. Pois, ou seja, tem estas complexidades todas e há sempre reações a todos estes atos, estes pequenos, não é? Isto é tudo uma sensação de desconfiança. O mundo está muito desconfiado uns dos outros agora, não é? Portanto, então tu achas que a Europa vai ter, o mundo neste caso, os Estados Unidos, porque nós no dia 5 de novembro temos eleições, não é? Sim. Não vamos brincar. É verdade. Tipo, o que é que achas? Se o Trump ganhar as eleições, a Rússia ganhou a guerra? Eu acho que se o Trump ganhar, a probabilidade de nós continuarmos a ser arrastados para este conflito, como existe neste momento, uma hipótese que é bastante real, diminui. Porque, como sabes, o Presidente dos Estados Unidos, os poderes são condicionados, está sempre refém do Congresso, mas ainda tem alguns poderes. Claro, mas eu também sinto uma coisa, sinto que os Estados Unidos, na política internacional, acho que nem tem a ver com o Presidente, percebes? Parece-me que há um Estado dentro do Estado que diz o que é que se tem que fazer. O Presidente chega, eu vou fazer isto e depois não faz nada, porque tem que continuar o mesmo roadmap que estava pré-estabelecido. E agora pergunto, qual é a legitimidade de um Presidente que se compromete com um conjunto de ações e que depois recua porque existe ali o tal establishment? Aliás, como o Zelensky. Nós temos de ser justos. Zelensky, na altura em que chegou ao poder, ele chegou ao poder de uma forma praticamente unânime entre russos. Pela primeira vez há um candidato que entre russos e entre ucranianos, o lado russo-ucraniano do país, gera consenso, porque havia essa perspectiva. O Zelensky era famosíssimo na Rússia enquanto humorista, era uma personalidade adorada na Rússia enquanto humorista, e havia a hipótese de finalmente termos aqui um elemento de ligação entre Rússia e Ucrânia, podemos vir a fazer a paz. E se nós formos ver as promessas feitas por Volodymyr Zelensky antes de chegar ao poder, e como ele depois começou a dar de frente com o realismo da política interna e mundial, nós vemos que há uma mudança significativa. O presidente Zelensky foi-se polindo se queria ficar no poder. É tão simples quanto isto. E agora isto vem ao encontro daquilo que tu dizias, é que realmente existe
um Estado dentro do Estado que ninguém vê, que ninguém percebe basicamente, é inorgânico e que influencia o Estado que nós vemos e conhecemos. E Zelensky é o paradigma disso. Ok. Então vamos imaginar, as coisas estão a acontecer. Aliás, estas eleições europeias acho que foram muito importantes, se calhar, para resolver esta questão da guerra. Em parte, não é? Claro que é sempre tem sempre uma dinâmica, é mais complexo que parece. O Trump pode ganhar as eleições, se calhar é mais uma, não sei, eu não sei como é que funciona, estou a dizer, parece-me, mas se calhar depois traduz tudo uma coisa completamente diferente. Mas na tua opinião, a Rússia tem as coisas estabelecidas dentro da naturalidade, o pessoal vai tentar acabar o conflito e vai entrar numa mesa de negociações e vão... Vai ter de acabar porque isto está assim, como eu disse, a Rússia tem o controle neste momento dos acontecimentos, o que obriga o Ocidente a tentar ganhar esse controle dos acontecimentos. E o que é que o Ocidente faz? Escala mais um pouco para obrigar a Rússia a ver como é que a Rússia vai reagir. A ver se destabiliza. E se a Rússia se foi, por exemplo, esta coisa de dizer agora podem atingir alvos fora da Ucrânia com um armamento... em território russo. Em território russo. Exatamente. Foi mais uma forma. Vamos dar longo alcance. O longo alcance é cada vez maior. E porquê que também é cada vez maior? Porque a Rússia também está a conquistar cada vez mais território. A frente ucraniana... começa a ficar cada vez mais distante. E a manta é cada vez mais curta. Okay. Porque com a quantidade de homens que perderam... Os russos ucranianos que eu conheço dizem-me que já fica-se muitos dias sem eletricidade, passa-se frio na Ucrânia porque depois não há aquecimento. Parece que já não existe uma infraestrutura a funcionar a tempo inteiro. E não existe, e não só não existe... Porque a Rússia também deve estar a atacar essa infraestrutura. A Rússia ataca isso porque isso não é só uma infraestrutura que serve os interesses civis, também serve os interesses militares. E fazer pressão sobre os civis acaba por desmoralizar, não é? Não sei se já deves ter visto provavelmente os vídeos do recrutamento compulsivo na Ucrânia. Sim, vi. Aquilo é uma coisa... E vi algumas leis a saírem e as pessoas a falar comigo também. As mais recentes, viste? As mais recentes Exato. Também que saíram agora. Quer dizer, as pessoas agora que forem lá, eles dizem assim, entre os 18 e os 24 anos, vocês são obrigados a fazer o serviço militar obrigatório, mas ninguém vai para a frente. Ficam cá um ano a cumprir o serviço militar, mas ninguém vai para a guerra. É só para preparar. Eu desafio qualquer um a voltar depois outra vez para os sítios onde vieram. Agora subiram até aos 60 anos. E vai Disse-me um senhor há uma semana atrás. E vai continuar. E os deficientes? Não existe demografia suficiente para aguentar, não é? Não há. Mesmo a Rússia tem problemas demográficos. Também. Hoje já ninguém tem muita gente para a guerra. Não. Por isso é que também existe esse interesse na inovação para que quem for para a guerra seja... Vamos ter que fazer guerras sem pessoas. O interesse é Vamos esse. ter para o AI. O objetivo é esse. Quanto menos exposição humana houver, melhor. Exato. Agora eu pergunto-te quem é que tem mais probabilidade de chegar a esse objetivo? Sim, ou seja, isto tem que ser a Ucrânia sem apoio, é uma luta completamente injusta. Tinha acabado, de facto. Passado 3 ou 4 dias, não é? É um bocado assim. Sim, eles estavam cercados, às portas de Kiev estavam lá os militares russos. Exato. E o que aconteceu nesse fenómeno? Aquelas coisas todas. A Rússia não pensava que ia ser tão... Achas que a Rússia pensava que ia ter um conflito deste tipo? Ou que ia ser uma coisa tipo Geórgia? É assim, depende. A Rússia, aquela história desde logo deixa-me desmistificar já o aspecto em que as pessoas dizem que Putin disse que em 48 horas que derrubava Kiev e venceu a Ucrânia. Putin nunca disse isso. Ok. Mas, por exemplo, aqueles carros que estavam todos sem combustível, O objetivo disso era fazer pressão, e funcionou. Era fazer pressão, porque eles estavam às portas de Kiev, não avançavam. Era fazer pressão para que Zelensky e que o poder político ucraniano chegassem a acordo nas condições em que o Kremlin queria, incluindo na questão da desnazificação. Conseguiram um esboço desse acordo que estava em vez de ser anunciado. Até que do Ocidente eles recebem as instruções a nem pensar nisso. Vocês aguentem tanto puderem porque nós vamos dar-vos armas e vamos estrangular a Rússia. E foi isso que criou uma expectativa na Rússia de que, não, eles vão assinar o acordo em Istambul e, portanto, vamos retirar porque conseguimos... Foi logo naquelas primeiras semanas, não é? Foi logo a abrir e depois retiraram. Desmobilizaram, só que depois isto deu tempo ao Ocidente de tentar organizar-se de forma a conseguir desgastar a Rússia. Porque nem havia capacidade de produção, não havia nada na altura. Foi tudo... assim, foi muito de improviso. As guerras, se calhar, são mesmo assim, não é? Muitas vezes são de improviso, não é? O pessoal vai se adaptando às realidades que se vão apresentando, não é? Agora, então, já percebi o teu raciocínio e essa é a visão que tu tens. A Rússia vai ir à guerra, vai-se negociar. A menos que exista algo de transcendente que aconteça. Há sempre coisas que podem acontecer. Ouve, Miguel, acontece um terremoto, um desastre natural nas posições onde os russos estão neste momento, por exemplo, na Ucrânia. Quer dizer,
desmonta tudo e Mas pode acontecer estas tudo. coisas podem acontecer. Mas considerando tudo aquilo que é racional e que tem acontecido, este é o desfecho mais provável de acontecer. Agora eu pergunto-te, qual é o sentido que faz num contexto destes, de tu continuares a alimentar as hostilidades e de arriscares de hoje para amanhã a fazer com que os russos percepcionem que são obrigados a reagir e a atacar o Ocidente, porque o Ocidente já ultrapassou em demasia a barreira que já deveria ter-se mantido. Tu achas que isso pode acontecer? Eu acho que cada dia que passa é mais provável isso acontecer, Miguel. Mas tu achas que a Rússia pode ter e querer atacar o Ocidente em modo de reação à pressão que sente? Sim. Mas o que é atacar o Ocidente? Atacar o Ocidente pode significar atacar, por exemplo, já dentro do território da NATO. Se percepcionar que a forma como o Ocidente se está a posicionar... Mas isso não começa uma guerra mundial? Sim, mas a NATO não é obrigada a atacar... Não é obrigada a atacar, mas... Ou a defender-se? Legalmente não é obrigada a atacar. Legalmente não é o famoso artigo 5º, isto tem de ser sempre de ser discutido, isto não é automático, agora vamos todos para lá. Não, isto tem de ser dada autorização pelos parlamentos nacionais. Ok, vamos dar cumprimento ao artigo 5º. Ok, os parlamentos nacionais têm que aceitar... À partida vão aceitar todos. E à partida vão aceitar todos. Num contexto desses. Agora, o que é que o Ocidente tem feito? À medida que o Ocidente vai escalando e vai subindo a parada, o Ocidente recebe uma resposta da Rússia. E essa resposta não é propriamente aquela que o Ocidente gostava que acontecesse, porque o Ocidente espera ter uma iniciativa dentro daquilo que controla, que não é quase nada, mas é uma forma de tentar chamar a iniciativa a si e atacar posições russas, seja indiretamente, seja diretamente, para ver, e na esperança que a Rússia não consiga subir o mesmo nível que o Ocidente usou. Isso até agora tem sido frustrado. O que o Ocidente basicamente tem estado à procura é o Ocidente não quer entrar em guerra com a Rússia. E a Rússia não quer entrar em guerra com o Ocidente. Exato. Isso mas o Ocidente, já reparei nisso. Aliás, este tempo todo acho que nós já percebemos que mas chega a este ponto. Por exemplo, quando o Macron disse que vai pôr soldados a treinar no território russo, porque é que tu podes levar com um balásio na cabeça? Ali, na esperança que aconteça uma coisa dessas. É assim, eu não quero ir para a guerra, mas eu vou pôr os militares todos à tua porta, vou pôr os militares todos nas posições que tu estás a atacar dos outros, e se tu me atacares eu vou atacar-te. Achas que é isso? O objetivo é tentar perceber qual é o momento em que a Rússia escorrega. E a Rússia tenta conter-se. Porque são várias as armadilhas que têm sido colocadas à frente da Rússia. E a Rússia já teve 1001 oportunidades de fazer rebentar de facto a guerra. Porque o dia em que a Rússia atacar uma posição da NATO, ou o dia em que a Rússia atacar qualquer outro interesse de algum Estado... Mas legalmente, se atacares um francês na Ucrânia... não é? Depende. Aliás, tu tens tropas noutro país, legalmente não já estás em guerra contra... Já estás. E estás a fornecer armamento, portanto... Dizes, pronto, mas o armamento pode ter aqui um nível de subjetividade, não é? Ou seja, vender armamento, oferecer armamento... Agora, eu tenho tropas meus no teu território a contribuir para a guerra, isso não é guerra. É guerra. Parece um bocadinho. E tu sempre tiveste isso. E tu sempre tiveste isso. Porque o que mais tens de mortos é franceses, alemães, polacos... Mas pode dizer que são mercenários, não é? Mesmo sendo militares oficiais da NATO. A diferença é uma. Como é que tu vais convencer a opinião pública da tua legitimidade para tu ires para lá? Que uma coisa é tu dizeres, são os ucranianos que estão que estão a atacar. Isso. E eu estou a ajudá-los a atacar, mas a luta é deles. Isso. Tu convenceres a opinião pública que vais para a guerra. Que tu tens de ir para a guerra. Sim, porque daqui a bocado tu tens de levar os teus filhos para a guerra. Exatamente. Não é? É que é muito fácil. Se continuas a escalar, é aí que vamos chegar. E é isso que se está... Por um lado, não querem ir para a guerra, mas estão à procura daquele ponto em que a Rússia não consiga subir mais a parada, percebes? É um pouco que tu estás a tentar ver qual é o ponto em que há um primeiro que cede e que já não tem hipótese. Mas tipo, ambos os lados querem ganhar. Exatamente. Ou seja, o mundo ocidental quer ganhar. Quer ganhar, efetivamente. Sim. Quer derrotar Putin. E a Rússia também. E a Rússia também, claro. Ou seja, isto é real. Não, isso é real, sem sombra de dúvida. Isto é evidente. Agora, ninguém quer lutar. Diretamente. Okay. Ninguém quer desafiar. Ou seja, toda a gente quer ganhar, mas ninguém quer lutar. Ninguém quer lutar. E o próprio Putin, eu acho que ele tem tido um discurso extremamente coerente, porque ele próprio já disse, independentemente de quem depois na prática prevalecer, vamos perder todos. Sim, a guerra é perder todos, não é? É que às vezes podia ser alguém que já estivesse a preparar a opinião mesmo pública. Mesmo em termos económicos e tudo, só se perde. Tudo. É só a arbitragem, quem está a ganhar são outros países. Tipo, neste caso a Turquia já sabes como é que funciona, estão em ambos os lados sempre, são micos. De uma forma sábia. São micos, eles assim, vamos lá, nós estamos aqui é para ganhar dinheiro. Tipo, não e querem conseguem agradar a Deus e ao diabo. Exatamente, e conseguem, e o petróleo da Rússia chega à Europa.
Tal e qual. Da mesma forma, e o gás também, não é? O gás não sei, o petróleo definitivamente chega. Não, chega. O gás, se calhar, arranjam também formas, não sei. A questão é, pronto, nós estamos então neste, digamos, frente a frente neste momento, assim, está estabilizado. E agora está no lado da Europa reagir, é isso que estás a dizer. Porque a Europa vai ter de continuar a escalar se quiser. Porque a Rússia tem a coisa estabilizada e sabe que o tempo está do lado dela. Tipo está, eles estão confortáveis. Também a guerra falta aqui mais 3 ou 4 meses e tem que parar outra vez, não é? Por causa do inverno, não é? Pois, mas uma coisa era, há 2 invernos atrás, os argumentos eram outros, de parte a parte. Isso. Agora, com o estado em que a Ucrânia se encontra, há um que vai parar de certeza, que é o lado ucraniano. Se a Rússia vai querer aproveitar essa paragem do lado ucraniano para poder fazer algum tipo de investida, isso já é outra conversa. E é possível fazer uma investida com o clima de inverno? Sim, e tudo lamacento? À distância é possível fazer isso e a Rússia continua a destruir a infraestrutura. Completamente. É. Portanto, o que é que foram estes navios que foram para Cuba? Tem alguma lógica? É uma forma de fazer recuperar um pouco o episódio da Baía dos Porcos. É um bocado parecido, mas o que é que se está a fazer? É irritar os Estados Unidos. Irritar os Estados Unidos porque não sei o que é dizer. Irritar os Estados Unidos para mostrar que também se consegue chegar àquele lado se quiserem. Acho que é também para mover a opinião pública na direção de dizer este não é o nosso conflito, não nos devemos estar a fazer isto, porque já estão a chegar aqui perto da nossa casa. Acho que é uma coisa desse tipo. É uma forma de mostrar que nós também conseguimos chegar aí. E nós estamos a recuperar um incidente com 60 anos. Exato. Para vocês perceber, para vos irritar, porque sabemos que isto vos deixa irritados, porque nós estamos no vosso quintal e vocês, se quiserem fazer alguma coisa, vão ter de nos atacar. E como vocês não nos vão atacar, nós vamos continuar a brincar convosco. Isto é a Rússia basicamente a mostrar que também pode, faz e manda, independentemente de poder ou não. Sim, porque aquilo é irrelevante, tipo... Claro. Mas é mostrar literalmente, nós estamos no vosso quintal e vocês não vão fazer nada quanto a isso. Exato. Portanto, pensem 2 vezes o que é que estão a fazer. Isto é uma coisa, é sempre uma narrativa, são diferentes narrativas a competir no mundo, não é? É uma comunicação, não é? É por aí. Por isso é que eu acho que é um erro, e volto a insistir que é um erro, nós censurarmos a informação que vem da Rússia. Eu acho que sim, que nós devíamos tentar perceber o que está a acontecer. Tipo, e para tentar resolver o problema, não é? Exato. Agora, se calhar as pessoas discordam e tipo, os líderes dizem não, nós temos que ganhar a todo custo e a opinião pública se calhar não tem que saber nada porque nós é que sabemos. Aquele sistema paternalista que existe na Europa. É claro, e continua a haver, não é? Ou seja, na Europa aqui a democracia tem uma dimensão diferente dos Estados Unidos, como é natural, não é? Claro. Mas depois é graças a isto, Miguel, que as pessoas continuam a acreditar que os russos andam a lutar com pás e baldes e que roubam máquinas de lavar roupa e depois de repente os russos mostram a realidade. Existe muito essa cena, essa dinâmica de... Eu quando vejo tipo nas redes sociais, há coisas incríveis. Hoje consegues ver a guerra de uma forma inacreditável, tipo... Há vídeos no YouTube em 4K de investidas de ucranianos contra russos em 4K. Aquilo parece um filme. Tal e qual. É uma cena. Nós estamos a viver cenas inacreditáveis. Eles filmam tudo, editam. Parece um jogo. É verdade. Parece um jogo de computador muitas vezes. Um jogo de computador da Call of Duty e o caralho. Mas a morrer pessoas. Pois, exato. Vida real, claro. Vida real. E eles depois, quando morrem pessoas no YouTube, eles põem assim umas cenas para não se ver, para o YouTube não banir. Mas há outros sítios onde se vê mesmo aquelas coisas muito miseráveis. Nos canais Telegram, por exemplo. Eu não vejo isso, que faz-me dormir mal. Não prefiro não ver. Às vezes lá me aparece no Twitter, mas não dá. Porque são jovens, é tudo putos de 19 anos, 20 anos, 21 anos. É mesmo uma desgraça. É assustador ver o que é que acontece com essa gente. E tu achas que, então, isso não é verdade? Tu achas que não é com paz, não é com material desadequado? Nada disso. Isso é o aproveitamento da desinformação pura para ajudar a alimentar o preconceito que nós vamos conseguir. Isso é uma forma de tentar galvanizar as pessoas. Não, continuem a dar dinheiro porque nós vamos conseguir vencer a Rússia. E depois a Rússia mostra no terreno aquilo que está a fazer. Ainda nesta noite conquistou mais 4 localidades na zona do Donbass. Quer dizer, isto chegou cá, nem sei. Mas o que interessa é que os russos estão a levar frigoríficos e máquinas de lavar. Estou a perceber. Pronto, eu acho que vamos ter que esperar e ver o que acontece. O que eu desejo é que realmente haja paz, não é? Porque quando começa um conflito, começam logo outros conflitos. Já sabemos como é que é. Já começou também aqui o problema do conflito Israel e a Palestina, a Palestina, não é? Neste caso é mais direto ao Hamas, mas o pessoal da Palestina, pois. Aquilo, guerra é guerra.
Exato. Não há o pessoal que pensa que dá para ir para a guerra e fazer festinhas, tipo, não tem noção. Ainda ontem tinha um podcast uma pessoa que esteve na guerra e disse: somos todos iguais. Claro. Somos todos iguais. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Tipo, quando começa a guerra, tu vais com uma opinião: não, nós somos civilizados, até que matam o teu amigo que está ao lado. E a civilização desaparece de repente. Pois. E tu começas a fazer atrocidades porque também fizeram contigo. Ou como no continente africano, Miguel, uma das coisas que sinceramente que acho que é quase única era a contratação das crianças soldado no continente africano. Por exemplo, na zona ali da República Democrática do Congo, ali dos Grandes Lagos. Então como é que os grupos armados conseguiam convencer as crianças a abraçar completamente a causa? Embebedavam ou drogavam as crianças e obrigavam-nas a matar a família toda. Assim já não tinham motivação para regressar. É sério. Incrível. A única família que lhes resta é o grupo armado. Exatamente. Há muita desumanidade aí a acontecer e esta é uma delas. Eu gostava de falar mais contigo, Alexandre, mas nós já vamos em 2 horas e pouco. A sério? E depois eu acho que fica aqui o convite, porque nós só estivemos aqui a fazer um scratchzinho e acho que a audiência certamente vai gostar de ver. Podem seguir o teu YouTube, não é? É super interessante. Podem seguir o teu Twitter, que também o pessoal tem lá sempre o pessoal do ódio, é sempre divertido. E fica aqui o agradecimento por teres vindo aqui partilhar a informação. Muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer total, Miguel, e obrigado pelo convite e que continue este projeto a crescer, porque acho que é serviço público que se está a prestar. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer, Alexandre. Um prazer também, Miguel. Qual é o feeling? Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver